Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Zapcast, que é o podcast da ZapMed. ZapMed, para quem não conhece ainda, caiu de paraquedas aqui nesse vídeo. ZapMed é uma plataforma de telemedicina onde nós oferecemos consultas médicas online 24 horas por dia, de forma ilimitada, além de uma série de descontos em medicamentos, exames laboratoriais, consultas presenciais e um clube de benefícios com centenas de empresas a nível nacional, onde você tem desconto, cashbacks, paga meia no cinema, enfim, uma infinidade aí de benefícios para você, e tudo isso por menos de R$1 por dia. Você tem acesso à saúde, descontos e um pacote de benefícios de forma extremamente acessível. Se você quiser saber mais, entra no nosso Instagram, @zapmed, ou no nosso site, zapmed.com, que lá tem todas as informações para você conhecer um pouquinho mais sobre a ZapMed, beleza? E no episódio de hoje vamos falar sobre alimentação saudável, como é essa questão de dieta, né, regime, eu vou comer, vou ficar sem comer. Trouxemos aqui hoje uma especialista em nutrição, tem algumas particularidades que ela também vai desmistificar para a gente aqui, se é mito, se é verdade, ou se é algum conhecimento aí empírico. E Thalita Barcelos, né, para quem não a conhece, ela também depois a gente vai deixar aqui o @ dela no Instagram, pode seguir lá que ela tem conteúdos lá impressionantes, de forma gratuita. E outra coisa, é minha nutricionista, né? Thalita Barcelos. Que honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Thalita Barcelos, sou nutricionista, especialista em transtornos alimentares, sou pós-graduada em nutrição comportamental, atuo com a inteligência emocional e também sou analista comportamental. Muitas formações. E Thalita, eu sei que você tem uma clínica hoje, né? Clínica de estética. Me explica um pouco aí como é que é esse ambiente seu lá, sua empresa, qual que é o seu segmento assim, de atuação, qual que é? Sim, hoje eu tenho em sociedade, eu e 2 sócias, uma biomédica esteta, que é a doutora Simone Araújo, e a Camila, que é maquiadora profissional. Nós criamos a Essence Cuidado Integrado, então é um espaço aqui em Goiânia, e o nosso objetivo é o atendimento de fato integrado. Nós temos um cuidado com a saúde, com a estética e também com a beleza. Tudo em o mesmo lugar. Bacana. Thalita, só antes da gente prosseguir, você já é nutricionista do Maico, mas eu queria entender um pouquinho como é que foi essa sua história, né? Como é que você chegou na área da nutrição, até empreender hoje? Você fez algumas outras especialidades ali complementares, a gente entende hoje que não é só a parte de alimentação, mas a gente tem várias áreas que precisam ser trabalhadas. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa história, como que você chegou onde você está hoje, pra gente conhecer um pouco melhor sobre você. Então, é engraçado que às vezes as pessoas têm aquele sonho, né? Ai, sonhava em ser... Eu nunca sonhei em ser nutricionista. Caiu de paraquedas. Na verdade, eu decidi fazer nutrição depois de fazer enfermagem e não passar, graças a Deus, gente. Porque se eu ver um pouquinho de sangue, eu desmaio. Um tempo depois de não ter passado no vestibular, assistindo um filme, né? E apareceu sangue lá, eu passei mal pela TV. Aí minha mãe falou, como assim? Você queria fazer enfermagem, mas tá passando mal assistindo isso? Então, aí eu decidi, fui procurar outras áreas de atuação e falei, por que não a nutrição, né? Mas foi um espanto para todo mundo, porque, na verdade, eu sempre fui sobrepeso. Então, na minha época de criança, de adolescência, eu sempre fui acima do peso e recentemente trabalhando mais com a parte emocional, na minha pós-graduação que eu descobri que eu tive, né, tenho, porque na verdade não tem cura, transtorno de compulsão alimentar e distorção de imagem a vida inteira, e eu ia lidando com aquilo da forma que achava, né, que deveria, e não sabia, não entendia que aquilo era uma patologia. Então, eu entrei na nutrição meio que sem querer, por falta de opção, talvez, na época, né? Fiz 1 ano de cursinho, depois entrei na nutrição, e aí a verdade é que eu me apaixonei, né? Assim que eu formei, eu trabalhei também com representação comercial. Então, eu fui representante, trabalhava na área de licitação, fazia visitas hospitalares com a parte de suplementação, enfim, era uma área completamente distinta. E eu fui dedicando muito para essa área, a ponto de quase deixar o consultório. E eu lembro que, mais ou menos em 2017, eu quase deixei de atender o consultório, quase saí dessa área de atuação, por realmente estar desanimada.
Então, eu pensava assim, nem eu consigo manter meus resultados, como que eu vou trabalhar ali com o paciente, fazer ele alcançar um resultado que ele não mantém depois, né? Então, isso me deixava muito frustrada. E aí, eu fiz uma formação, que foi a formação em coaching da Evo, em inteligência emocional, e aí eu entendi tudo. Eu falei, gente... Foi a virada de chave. Exatamente. Por quê? Porque o saber é cognitivo. Então, todo mundo que chega no consultório já sabe um monte de coisa. Então, hoje a informação, ela tá muito fácil, né? Então, a pessoa assiste uma TV, tem um acesso à internet, então ela já chega ali cheio de informação. Mas a questão é, por que eu não consigo fazer? Porque o fazer, ele é emocional. E aí, quando eu entendi tudo isso, eu falei, meu Deus. Aí, descobri uma pós-graduação em São Paulo, que foi a minha pós em comportamento. Foi a primeira pós em comportamento reconhecida pelo MEC. Desde a minha época de faculdade, eu já buscava essa área. Já tinha interesse por essa área, mas não tinha. E aí, fui para São Paulo, 2019, fiz minha formação em 2018, 2019 fui para São Paulo, fiz essa pós-graduação. E aí, na pós-graduação, falei, gente, compulsão alimentar. A vida inteira... sofri com isso e aí comecei a entender tudo, né? Toda a experiência que eu já tinha de consultório, tudo, eu falei, meu Deus, e aí eu comecei a entender os meus pacientes de uma forma diferente. Por quê? E aí quando a gente pensa, quem não tem um transtorno relacionado à alimentação, né? Dificilmente você encontra uma pessoa que tá tudo bem com os alimentos, que não deixa a emoção, a ansiedade, ou que seja a alegria, a tristeza, talvez, né? Interferir ali na alimentação. Principalmente nos dias de hoje, onde todo mundo está extremamente sobrecarregado, vida corrida, a gente vem de pós-pandemia, onde até uma pergunta que eu queria fazer para você, pegando esse gancho, o que você sentiu de diferença, né? A pandemia, ela trouxe muitos ensinamentos também. E como é que foi isso depois da pandemia? Aumentou muito os casos? Eu falo porque na área de psicologia em si, a minha sogra mesmo é neuropsicóloga, a demanda aumentou demais. E a gente sabe, como você mesmo falou, muitas coisas estão, às vezes, relacionadas a essa parte, né, emocional. Isso teve alguma diferença para você? Como é que tem sido a nível de consultório, de sentir isso mesmo na prática? Então, na verdade, a pandemia, ela só revelou o que já existia, né? Então, relacionada a essa questão alimentar, eu falo que só transbordou, na verdade, né? Os pacientes, eles só tiveram mais conhecimento e mais convicção a respeito dessa questão, principalmente emocional, relacionada com a alimentação. Então, o que aconteceu foi que eu já tinha muitos pacientes, por exemplo, né, em processo de manutenção, ou seja, aquele paciente que alcançou o resultado e ele está ali trabalhando no processo de manutenção. Quando veio a pandemia, esse paciente, pelo amor de Deus, eu preciso de um horário. Por quê? Porque mudou completamente a rotina, né? Nós estávamos completamente inseguros, né? E ansiosos, preocupados, com medo, sem saber direito o que estava acontecendo, né? De repente, um dia você podia sair, no outro dia você já não podia sair e fazer mais nada. Então, e as pessoas passaram a ficar mais em casa, né? O acesso à geladeira ficou muito mais fácil. Eu mesmo engordei, eu acho que uns 5 quilos em uma semana. Então, o começo foi mais difícil. Foi mesmo. muito comum. Ao mesmo tempo que foi uma oportunidade, muitas pessoas começaram a se alimentar melhor. Então, passaram a cuidar da própria alimentação, pessoas que só comiam fora. É claro que isso com um acompanhamento é diferente, né? Então, assim como aumentou, por exemplo, a procura pela psicologia, os meus encaminhamentos para psiquiatra, para psicólogo, porque esses profissionais, eles fazem parte ali do tratamento dos transtornos alimentares, aumentou também a procura pela nutrição, inclusive pelo atendimento online, que antes a gente não podia. Exatamente. Então, hoje, na verdade, é um leque, né? Hoje eu tenho pacientes brasileiros, inclusive já tenho pacientes americanos mesmo, começou com os brasileiros, mas já tenho pacientes americanos, no mundo todo. Então, hoje eu consigo acessar pessoas que talvez eu nunca fosse atender se fosse no atendimento presencial, né? E até pegando nesse contexto de tecnologia, de aceleração, de mudança de comportamento, como as pessoas agora estão tendo mais informações sobre a questão de nutrição, de alimentação, você acredita que por elas terem o acesso, você consegue notar que assim, elas de fato estão agindo também? Ou ficam naquela, assim, passou a pandemia, agora a vida já continua do mesmo jeito? Então, na verdade, essa questão do acesso,
assim como a informação ela ajuda em um certo ponto, Sim. isso confunde muito as pessoas. Eu estava até conversando com uma amiga sobre isso, né? Que as informações muito soltas, porque o que as pessoas têm hoje muito fácil? Informações soltas, de forma pontual. Né? Sobre Sem tal contexto, alimento, né? tipo Sim. o ovo, o açúcar, tal coisa, o pão, o glúten. Entende que tá tudo muito jogado? E, na verdade, eu preciso entender um contexto. Então, quando eu pego essa informação dispersa, eu tiro ela de um contexto, eu não consigo, às vezes, definir algo. Por quê? Porque o ser humano, ele é individual. Então, quando eu penso na individualidade, por exemplo, na questão da lactose, né, até que a gente estava conversando. Então, quando eu penso na lactose, na individualidade, às vezes é uma particularidade sua e tá tudo bem. A gente vai tratar baseado nisso, mas eu não posso pegar um alimento, pegar algo e dizer que isso é geral, né? Que é um conceito geral. Por quê? Porque senão eu tô tratando o indivíduo como se eu colocasse todo mundo ali dentro de um grupo só e pronto. Sem considerar as individualidades, as questões genéticas, né? Tudo nós somos seres individuais. Então, eu acredito que o maior problema está nessa informação dispersa. Por quê? Porque o que funciona para um não funciona para o outro, né? Sim. E aí, esse acesso muito fácil à informação faz isso. A pessoa quer pegar as informações ali soltas e montar num contexto dela. Entendi. E, na verdade, isso é difícil, porque a pessoa não é obrigada a saber, né? Ninguém tudo, sabe né? de tudo. Exato. Por isso existem as especialidades. E até mesmo a desinformação, porque hoje em dia, uma hora você está vendo uma informação sobre, por exemplo, a gente falou do ovo. O ovo é o melhor alimento, faz bem para a saúde. E de repente tem uma outra pessoa, que a gente às vezes nem sabe se aquela pessoa tem um conhecimento a fundo sobre aquilo. Não, o ovo é super calórico, ele vai te fazer mal. Aí, uma semana depois, você já vê uma outra pessoa falando bem de novo. Então, a gente está numa era onde essas informações, elas Mudam mudam constantemente. muito rápido e às vezes a gente não sabe muito bem o que de fato é verdade ou não. Isso hoje também atrapalha, né? Sim, e é exatamente sobre isso. Tem uma frase que eu gosto muito de usar que é assim, ó. Nem todo estudo é científico. Nem todo artigo é científico. Entende que um texto que está na revista é um artigo? Ele passou pela ciência? Tem respaldo científico? Talvez não. Então, as pessoas usam muito dessas palavras de peso, entende? Eu li um artigo que falou tal coisa. E aí, assim, é óbvio que a pessoa leiga, principalmente se ela não for da área da saúde, ela não vai ter acesso à base, aquela base ali da ciência. Então, não é simples pesquisar um artigo científico e saber se ele é validado ou não, né? Tem uma série de critérios ali da metodologia científica que a gente tem que analisar. Se pra gente que é da área da saúde já é bem complexo, imagina para uma pessoa leiga. Então, eu falo muito isso. Gente, nem todo artigo é científico. E as coisas se propagam rápido também, muito né? rápido. A tia do WhatsApp mesmo mandou no grupo, já era, né? Verdade, vai longe. Isso né? é muito rápido. Então, a gente tem que entender primeiro isso, né? Esses dias até saiu uma notícia a respeito de proteínas, né? De algumas marcas de proteínas que são marcas muito famosas, muito conhecidas. E aí apareceu assim, laudos reprovados. Foi uma pessoa que postou com 1 milhão de seguidores, enfim, várias visualizações. E aí apareceu lá, laudo reprovado. Quando eu recebi esse vídeo de uns 30 pacientes. E eu tava em atendimento. E aí, entre um paciente e outro, eu só pus o vídeo rapidinho para eu assistir. Quando eu assisti, na hora eu falei, meu Deus, são os ways que eu uso. São as marcas que eu indico, né? A pessoa pra exatamente. Isso, né? O que eu fiz? Não tive tempo de olhar aquilo ali naquele momento, mas falei, caramba, o que tá acontecendo, né? Porque, assim, são empresas que são empresas boas e tudo mais. Depois, eu fui entender sobre aquilo. Foi uma análise feita com uma amostragem, com uma dose, por uma faculdade, enfim. Já virou um rebuliço, porque hoje a informação chega muito fácil. Rápido, né? E aí, quando eu fui olhar mesmo, destrinchar, até fez uma live falando sobre isso, porque assim, de um pote inteiro foi feita a análise de uma amostra. E aí, nessa amostra, não tinha quantidade significativa de aminoácidos que deveria, né, da composição de proteína que deveria ter no pote. Só que se eu tenho um pote de 1 quilo e eu peguei uma amostra de 30 gramas, como que eu analiso o pote inteiro, né, sabendo que mesmo que ele tá ali homogêneo, tudo misturadinho, pode ser que naquela dose que eu peguei não tenha tudo, entende? E a pessoa também não vou analisar por um dia,
por uma dose que ela vai usar, vou analisar, ela tá usando ali o mês todo. E aí, quando eu fui olhar aquilo, eu falei, meu Deus. Aí eu falei, gente, mas é tanta coisa que eu vou gravar um conteúdo sobre isso, porque os meus próprios pacientes ficaram desesperados, né? Tô pronto, agora eu tô tomando coisa que não tá tendo. Não, e quando falou assim, reprovado, respaldo, né? O que a gente pensa? Proibidão, né? Na hora. Vou morrer. Vou morrer agora. Exatamente. A gente pensa, gente, vou morrer, vou perder um rim agora. O que tá acontecendo? E, na verdade, seria uma composição ali que não tá ajustada com a tabela e que, na verdade, também... Enfim, por isso a gente tem que aprofundar. E aí, essa função não é do leigo que recebe a informação. Essa função é do profissional da área da saúde, que muitas das vezes pega a informação sem aprofundar e divulga. Então, quando as pessoas virem falar, mas as pessoas que não são da área da saúde estão divulgando aí conhecimento e ganham muito mais voz, né, que a gente e tudo mais. E o que você está fazendo? Entende? Se você estuda, se você tem conhecimento, você precisa colocar esse conhecimento para fora. Por quê? Porque senão as outras pessoas vão tomar a voz mesmo. E aí você que sabe alguma coisa, ao invés de ficar falando mal da pessoa lá que tá falando, né, que tá fazendo, fulano só fala coisa errada e tal. Começa a falar o que é correto. O que realmente é respaldado pela ciência, o que realmente você estudou ali e que tem comprovação, né? Porque eu falo que eu atuo assim, embasado na ciência. E esse é o nosso intuito, né? Inclusive desse podcast, de trazer realmente um conhecimento, informações procedentes. Então, o nosso intuito é profissional de fato, né? Exato. Cada episódio está trazendo profissionais que tenham, né, autoridade de fato no que está falando, para que essas informações sejam... Até porque falando nessa questão de conhecimento... Igual, por exemplo, a ZapMed, que é uma empresa de telemedicina, ela quer democratizar o acesso à saúde, onde ao invés da pessoa vai ali, né, tem aquela mania, dá um Google, a informação fica igual a gente que estava comentando, vem solta. Ao invés disso, para um valor ali muito em conta, você tem a condição de 25, 30 minutos, ter um contato com o médico de fato. Ao invés de você pegar, buscar uma informação que você não consegue interpretar porque não tem, né, o conhecimento necessário. Então, e aí é por isso que a gente criou o Zapcast para fazer isso, porque a gente quer trazer os profissionais para explicar onde informação solta, né, pode trazer interpretação errada, e aí esse é um dos nossos objetivos. E Thalita, até falando em informação, que é uma coisa assim como, né, eu já falei que ela é nutricionista, tem uma coisa simples que inclusive a gente estava comentando antes de começar a transmissão, beber água. As pessoas, né, é um assunto assim que é simples, mas que muita gente não sabe de fato o que é, aí fica naquela, olha na internet, tem que beber 2 litros. Aí o outro fala, não, mas se você trabalha disso, você tem que beber menos. Não, você fica sentado? Não, então você bebe menos, você vai gastar pouco. Aí o outro, não, eu pratico atividade física? Não, então você tem que beber 5 litros por dia. Dá algumas dicas para nós aí, pelo menos sei que não tem uma regra, né, porque somos seres individuais, cada um tem um metabolismo diferente e tal. Explica para nós um pouco dessa questão do beber água, né? E parece algo simples, mas talvez quem está nos assistindo também não sabe beber água. Não tem uma regrinha, não? Peso, altura? Então, na verdade, tem como a gente se basear em cálculo, sim. O Michael falou aqui a respeito da média de 2 litros, né? A Organização Mundial da Saúde, ela preconizou esses 2 litros porque nós temos o hábito de beber pouca água. Então, meio que 2 litros, vamos supor que seria ali uma média mínima, né? Considerando que o hábito, não só do brasileiro, porque eu atendo muitas pessoas de fora, ainda mais em lugares que são muito frios, né? Ainda mais em lugares que são muito frios, então as pessoas diminuem essa ingestão de água. Então, existe essa preconização, mas esses 2 litros, ele não pode ser padrão. Como que 2 litros, para mim, é o ideal 2 litros para você, é o ideal 2 litros para uma criança, talvez, ou para um idoso, então não pode ser padrão. Então, tem um cálculo básico que a gente faz, que é baseado no peso. Então, eu pego o peso do paciente e multiplico ali de 35 a 45 ml, que seria... ml de água, né? E eu encontro ali um mínimo que ele deve ingerir ao longo do dia. Isso pensando no indivíduo saudável. Então, se eu penso, por exemplo, às vezes num paciente que tem uma patologia renal, ou no trato urinário, ou um paciente hipertenso, tudo isso já muda. Então, existem variáveis infinitas. Então,
Tá com a calculadora aí? Eu já fiz aqui. O meu é mais ou menos uns 3,2 litros. Ou seja, estou bebendo bem menos que 3.200. E daí, assim, em dias, por exemplo, de gasto calórico aumentado, em que você faz exercício físico, talvez, né? E transpira muito. Então, o suor, o que é o suor? Água. Então, as pessoas acham que se estão na academia ali suando muito, estão queimando muita gordura. E nada mais é do que perda de água. Então, se você transpira muito, se você sua muito, é importante que você reponha a mais. Então, esse cálculo, ele já vai mais ou menos de 45 para 50, 55 ml num dia de exercício físico, por exemplo. Já tem uma variação, né? Já tem uma variação, exatamente. E não adianta, por que eu disse que talvez quem está ouvindo a gente não saiba beber água? Não adianta beber tudo de uma vez, né? Então, o que às vezes é muito comum? A pessoa que às vezes demora muito tempo a beber água, de repente vai lá e fala, meu Deus, não bati minha meta, então vou beber aqui 3 copos de uma vez. Chega a dar aquela barriga d'água, né? Que é uma sensação horrível. Então, o nosso corpo, ele não absorve. A não ser que você esteja com sede, e essa sede ela já é uma sinalização fisiológica, ou seja, o seu corpo está pedindo água. Aqui, por exemplo, né, a gente está conversando, a nossa boca vai secar com mais facilidade. Então, talvez eu vou ter uma necessidade de beber mais água do que se eu tivesse com a boca fechada. Exatamente. O nosso corpo, ele absorve cerca de 200 ml por hora. Ou de uma vez, né, que você ingere. Então, além de você encontrar o seu ideal, você precisa também fracionar essa água ao longo do dia. Então, o que eu trabalho muito com os pacientes, né? A cada hora, você bebe um copo, em torno de 200, 300, 350 ml, depende da sua necessidade. Porque se você precisa beber 3, 4 litros, talvez, e você divide ali em 12 horas, 10 horas no dia, talvez tenha que dar uma quantidade maior, né? E aí tem a questão também do horário de ingestão, né? Tem gente que às vezes não bebe água o dia todo, de repente à noite bebe muita água, já prejudica o sono. Acorda a madrugada toda pra ir ao banheiro. Gente, tô falando aqui, tem uma bola de cristal, né? Pois é. Alguém contou pra ela antes? Olha, ninguém me contou. Ela é minha nutricionista e minha amiga, mas eu não comentei nada sobre isso. Eu vou defender o Michael aqui, ele não falou nada sobre isso. Eu tenho esse problema, eu esqueço às vezes, e aí de repente à noite eu faço uma ingestão um pouco maior, e aí acordo lá 1, 2 vezes à noite pra ir ao banheiro. A nossa estrutura fisiológica, ou seja, o seu corpo, a sua bexiga, ela é perfeita, né? A não ser que você tenha algum problema, alguma patologia, a sua estrutura é perfeita. E ela foi feita para suportar toda a filtração que acontecer durante a noite. Se você dorme em uma quantidade ok, é claro que, sei lá, se você vai dormir muito tempo, né? Então, dormir aqui 9, vou acordar meio-dia do outro dia. Pode ser que você acorde cedo com vontade de ir ao banheiro. Mas se você dorme ali no tempo normal, um período de 7 até 9 horas por noite, 7, 8, 9... é mais do que o suficiente a sua estrutura para suportar, desde que não tenha um estímulo muito grande, significativo como esse da noite. Então, tem pessoas, inclusive, que a filtração é mais lenta. Então, às vezes você bebe água ali e você não vai imediatamente no banheiro. Então, se você deita... O que eu uso como estratégia pessoal? 2 horas antes de deitar, eu não bebo mais um copão de água. O que eu faço? Tenho que tomar um remédio, sentir a boca seca. Gole. Dá uma fracionada. Exatamente, eu não bebo um copo inteiro. Por quê? Porque eu sei que eu vou acordar de madrugada. E aí eu já tô me hidratando, porque minha meta é me hidratar. Mas aí eu tô acordando de madrugada, tô aumentando o cortisol. Outras Exatamente. Atrapalhando o sono. Tô atrapalhando o sono, tô ficando completamente estressado e é isso. Isso é exatamente o meu problema, porque eu durmo pouco, não é o caso de... Né? Muitas eu horas, durmo ali né? umas 5, 6 horas no máximo por noite, e mesmo assim ainda acordo. Meio que virou um hábito. E vira um hábito. Às vezes no início começa por necessidade. Tanto que assim, às vezes eu tenho pacientes que acordam mesmo sem vontade de ir ao banheiro. Porque já virou um hábito acordar talvez 3, 4 da manhã, 2h30, enfim, de acordo com o horário, já virou um hábito. Então, eu tenho pacientes que às vezes acordam 3, 4 horas durante a noite, a gente muda a estratégia, 3, 4 vezes, a gente muda a estratégia. Então, até 2 horas antes de deitar, vamos reduzir a ingestão, fracionar ao longo do dia. Amanhã passa muito mais rápida, né? Então, se você precisa ingerir 3 litros, 1,5 tem que ser de manhã. Meu Deus do céu. Até meio-dia eu bebi um copo. É muito, né? Então, tem que fazer esse fracionamento e monitorar. Porque, assim, água, de verdade, prefiro beber qualquer outra coisa. E até puxando isso, uma coisa que a gente estava falando aqui antes, nos bastidores, e que eu não sabia, é que a necessidade da água...
ela é específica da água. Não adianta, às vezes, eu substituir por alguns outros tipos de líquidos achando que eu tenho... Fala um pouquinho disso aqui. Existem alimentos e outros líquidos que hidratam também. Tudo isso a gente soma. Só que eu falo assim, a gente bebe tão pouca água que essa meta, vamos focar só na água e o que vier é meio que de lucro, né? Tomar 1 litro de café por dia, como a gente, não adianta. Aí tira a água. E a grande questão é, às vezes eu não bebo essa água, mas eu bebo um chá, por exemplo, né? E esse chá, ele é diurético. Então, se ele é diurético, se ele acelera a minha diurese, eu tenho perdas ali através da urina e eu não reponho a minha água, eu desidrato. Então, tem pacientes, tem pessoas, né, que às vezes, eu comecei uma estratégia agora, vou tomar 1 litro de chá por dia, aquela coisa meio extremista, né? E aí não bebe água, acaba desidratando ou criando outro problema lá na frente. Então, é importante pensar nisso. Existem alimentos e líquidos que também vão hidratar o corpo, mas, de fato, para hidratação, nada substitui a água. Então, o nosso corpo, 80% do nosso corpo é água. 75% do nosso músculo é água. Então, se eu quero hipertrofiar, ganhar massa muscular na academia, ter resultado, preciso beber água. Então, se eu não quero perder massa muscular, preciso beber água, né? O idoso, ele já perde massa muscular de forma acentuada. Idoso quase não tem sede. Então, existem mudanças fisiológicas que vão alterando também. Igual eu falei, água... eu prefiro beber qualquer outra coisa, porque é muito mais gostoso do que água. A água nem tem gosto, né não? Verdade. Então, a água tem que ser o quê? É estímulo, é treino. É igual você falou, esqueço. O que eu vou criar de estratégia? Vou pôr meu celular para despertar? Se for preciso, faça isso num primeiro momento. Vou deixar minha garrafa aqui na minha frente? Tá na minha frente, eu esqueço. Então, é por limite mesmo, criar estratégias e acompanhar. Até que se torne natural. Até que vire um hábito. Até que vire um hábito, exatamente. Então, eu tava dizendo que eu tenho pacientes que acordam a madrugada toda para ir no banheiro. Quando a gente ajusta essa questão, de repente, no meio da noite, o paciente, desperta. Aí eu sempre falo, observa, não levanta. Pensa, bexiga tá realmente cheia? Preciso levantar? Se não, a gente tem que tentar dormir de novo. Porque às vezes você vai lá no banheiro, sai uma gota de urina, né? Pra ir reeducando ali Pra ir reeducando a qualidade do sono. E isso não é algo que acontece do dia pra noite. Ainda mais, talvez, sei lá, quanto tempo que esse é um hábito que você tenha, né? Às vezes de anos. Então, é preciso começar e se esforçar para melhorar a qualidade desse sono. Tem gente que já vai precisar até de suplementação, talvez, né? Para melhorar de fato, porque às vezes tem o hábito de acordar muito ao longo da noite. Então, eu tô me hidratando bacana, mas eu tô cobrindo um lado e descobrindo o outro, Continua né? acordando, dormindo pouco. Exatamente. Entendi. E Thalita, você que é nutricionista, que é empreendedora também, como é que é a questão da sua rotina? Como é que é o tempo? Sobra tempo para, como se diz, fazer algo que você gosta, não que não seja pro lado profissional? Como que é essa rotina aí? Na verdade, não sobra tempo pra nada, né, gente? Hoje em dia alguém fala Falta que tá sobrando tempo. Se tá sobrando tempo, tem algo errado. Esses dias eu vi uma publicação falando assim sobre a agenda e tal. Eu falei, gente, me identifiquei. Eu quero agendar 48 horas em 24, tá tudo bem, né? Então, às vezes, a gente quer fazer muito mais coisa, né? Hoje, tá tudo muito acelerado, né? Então, a nossa rotina é muito acelerada. As pessoas têm dificuldade, inclusive, com o descanso, né? Isso é algo que eu tenho trabalhado, porque eu já identifiquei que eu preciso, né? Me desligar. Tem pessoas que, de repente, não conseguem desligar porque a mente já tá tão acelerada. Então, assim como no processo de emagrecimento, o que eu faço na minha vida, né? É planejamento e organização. Então, eu tenho a agenda do consultório. A agenda do consultório já vinculo todos os meus compromissos. É ali o Google Agenda o tempo todo, né? No celular. Exatamente. E essa questão de hobby, né? De fazer o que gosta, isso é muito importante. Por quê? O alimento, e aí eu já tô jogando sempre pra minha área, né? O alimento, ele gera uma sensação de prazer e de bem-estar. Se eu não tenho momentos... de forma imediata, né? Imediata. Se eu não tenho momentos ao longo do meu dia que me proporcionam essa sensação de prazer e de bem-estar, eu posso descontar isso comendo algo. E é muito comum. Hoje os pacientes, eles comem porque estão tristes. Eu já tive paciente no consultório que falou, mas minha única felicidade é comer?
E agora eu chego aqui, eu tenho que tirar tudo isso. Por que às vezes é tão sofrido um paciente que descobre uma doença, né? Eu atendo paciente renal também, é uma especialidade que me encontrou, assim, nem é algo que eu divulgo muito, mas um dos maiores transplantadores do Brasil me encontrou e ele me encaminha esses pacientes. E para esse paciente, às vezes, é muito difícil, porque assim, ou ele faz tudo aquilo ali, ou o risco de vida dele, de morte, é muito alto, né? Então, ele precisa fazer aquela mudança e é de forma rápida. Então, é mais difícil, né? E aí, o quanto o emocional tá ligado nisso. Então, se eu não tenho momentos de prazer e de bem-estar ao longo do dia, facilmente eu vou querer compensar com a alimentação. Então, assim, por que às vezes à noite, quando você chega em casa, é tão difícil, né? Cansado, depois de um dia estressante, ou quando tá estressado com algum problema no trabalho. Você chega em casa querendo comer um grelhado com salada? Não chega, né? Chega em casa querendo pedir uma pizza, né? Um iFood, um hambúrguer, sei lá. O que cada pessoa gosta. Por quê? Porque é uma energia rápida. Então, o alimento, ele vai dar essa energia rápida. Então, o nosso comportamento alimentar, ele está diretamente ligado com... Por isso que a gente precisa de rotina porque está ligado com o nosso emocional. Então, assim... Eu estava até conversando com os participantes do meu grupo de desafio, né? Que, assim, sem planejamento e organização, vai ser muito mais pesado. Você vai gastar muito mais energia para tomar decisões. Então, se você se planeja e se você organiza, e tá tudo bem não dar conta de fazer isso sozinho. Por isso que existem os profissionais, né? Cada um na sua área, né? Exatamente, por isso que é importante marcar uma consulta, né? Você falando aí a respeito do acesso fácil e 24 horas ao atendimento. Exato. E falando também a respeito de uma análise, né? De uma visão de um profissional. Aí eu tava me lembrando aqui. Assim como nem todo artigo, nem todo estudo é científico, gente, resultado de exame, valor de referência, não é analisar exame, pelo amor de Deus. Ah, não, fiz o exame aqui que o médico me pediu, mas não vou agendar horário, não vou nem levar, porque eu já olhei e tá tudo certo. Entendi tudo. Tá tudo normal. A referência é 10, a minha tá 11, tá ótimo. Gente, e a referência, às vezes, ela é longa, né? Tem referência que é de 100 a 900. E aí você fala, uai, de 100 a 900, tô dentro. Tô dentro, ficou ali 99, então, nem não, opa, não tá precisa de profissionais, né? Então, os profissionais, eles estão capacitados para isso. Então, as pessoas hoje, por conta do acesso à informação muito fácil, às vezes por conta própria, né? Quem aqui não se medica, né? Ah, uma dorzinha de cabeça, vou ali tomar um remedinho. E, na verdade, às vezes é uma outra coisa, né? E existe uma outra correlação e é o profissional específico. Às vezes é uma primeira consulta ali, um profissional que vai filtrar, né? O que você precisa, te encaminhar para uma especialidade e não simplesmente o que o Google está dizendo, né? E não simplesmente o que a internet está falando. A gente procura soluções para o sintoma, para aquilo que a gente está percebendo, mas a gente não procura saber o que é a causa. E às vezes a causa está muito mais profundo ali e de fato somente um profissional para poder, às vezes, identificar, né? Isso eu acho que é uma das coisas que mais acontece. E assim é com a alimentação também. Por isso que eu falo que independente da área, toda nutrição é comportamental. Ah, eu atuo com esporte, eu atuo com estética, eu atuo com funcional, eu atuo com... Existem várias áreas hoje da nutrição, né? Toda nutrição, ela é comportamental. Porque o fato de você comer, né? A ação de comer é um comportamento, né? Então, me perdi. Então, até falando... A gente tá falando da especialidade, lembrei, mas eu já concluí, a gente pode cortar naquela parte. Então, e falando assim sobre questão de prevenção, né, que é uma das nossas bandeiras, é muito importante porque as pessoas têm a mania, eu gosto de fazer um exemplo, que eu gosto muito de carro, né? Então, eu gosto de fazer uma comparação ali. Porque hoje, se as pessoas tivessem ali, não, a cada 6 meses eu vou fazer os exames de prevenção. Ah, mas não tô sentindo nada, vou fazer a prevenção, assim como o carro. Se você fizer uma manutenção preventiva, é fato que a chance de estragar alguma coisa diminui muito radicalmente. E assim funciona com a nossa saúde, o nosso corpo. Se a gente, desde sempre, já preocupar com a questão da saúde, o bem-estar, com a nutrição, praticar uma atividade física, é fato que a questão de saúde a gente vai ficar muito mais forte e tende, né, a ter problema muito mais à frente, né? Com certeza. Eu falo que assim, no nosso corpo, poucas coisas são irreversíveis.
E quanto antes descobrir, né, como você falou, fazer exames a cada 6 meses, acompanhar, né, mesmo que não esteja com nenhum sintoma, melhor. Às vezes, quantas alterações, elas são assintomáticas, né? Exato. Então, às vezes, o paciente está com uma glicose extremamente alta, com a pressão extremamente aumentada, ou com um monte de vitaminas e nutrientes, tudo faltando ali, em déficit ali nos resultados. E, às vezes, ele não está sentindo nada, ou ele acha que é só cansaço, que é só preguiça. E, na verdade, não. Às vezes, é uma deficiência de nutriente, né? A questão do, nossa, eu tenho vontade de comer tal alimento. Às vezes, é uma deficiência nutricional também. Então, fazer exames, né? Estar em acompanhamento ali é importante. Fazer esse check-up é importante, né? O nosso corpo é um autocuidado. Exato. E tem muita coisa que a gente pode prevenir. Então, para chegar num diabetes, a pessoa teve um pré-diabetes. E antes disso, ela teve uma resistência à insulina e ela teve uma glicose alterada. E então, lá atrás, ela podia ter mudado, mas de repente ela não mudou. E aí passou muito tempo, de modo que o pâncreas já não responde mais. Já não produz insulina o suficiente. E aí já vai depender do quê? Do uso de medicação. Então tem muita coisa, um colesterol aumentado, uma gordura no fígado, tem vários níveis ali, né? Vários graus, que poderia ser prevenido e poderia ter sido evitado. Exatamente. No entanto, as pessoas já descobrem lá na frente. É uma das coisas que a gente fala muito também, a própria telemedicina veio nesse viés para melhorar essa qualidade de vida, principalmente trazendo essa flexibilidade, essa facilidade para você poder buscar uma orientação profissional de forma rápida, prática, e é uma das coisas que a gente fala muito. A gente estava conversando sobre isso, inclusive com algumas pessoas que, através da telemedicina hoje, cara, em menos de 20 minutos, às vezes eu com uma dúvida, só preciso de uma orientação, a gente consegue ter esse contato, de fato, com um profissional, para que a gente consiga ter uma orientação, um direcionamento, e dos meios convencionais, ainda mais na nossa rotina muito corrida, hoje isso dificulta muito. Pensar, nossa, eu preciso ir numa consulta, agendar uma consulta, deslocamento, às vezes ficar lá horas esperando. E aí hoje, essa facilidade onde a gente consegue conversar com o profissional, você mesmo falando, hoje atende pacientes em outro país, então essa facilidade ajuda muito. E é nesse viés também que a gente procura trazer essas soluções para facilitar esse contato, essa comunicação, as informações de fato de qualidade. Eu acho que isso é um fator bem interessante que a tecnologia nos trouxe. E a gente precisa saber aproveitar melhor. Exatamente. E o acesso é bem facilitado, né? Bacana. E, Thalita, vamos de pergunta pessoal agora, né? Ele falou, tá falando muito profissional, né? Mas vamos falar pelo menos uma pergunta surpresa, né? Essa é aquela que foi acrescentada no script depois. Não, mas essa ainda é simples. Ai, meu Deus. Só conta pra gente aí qual que é um hobby que você tem, o que você gosta de fazer. Curiosidade, tô fazendo nada, ou algo que você não divulga muito, assim, que poucas pessoas sabem. Se eu contar, vocês não vão acreditar. Não vem me falar que é comer doce, hein? Não, apesar de que eu gosto de doce também, mas não. Gente, eu amo dormir. Não sei se é porque é uma coisa mais escassa na minha vida atualmente, né? Você valoriza mais. Nossa, dormir. Demais. Mas assim, gosto muito de assistir filmes, séries. Eu não tinha o hábito de assistir série. Até que casei. E aí, vamos assistir uma série. Gente, série acaba com a vida da gente. Vai passando ali, né? Eu de também... repente, você não quer dormir, né? Então, assim, é um problema essa questão de série também, porque você tem que pôr limite ali, né? Eu com a minha esposa também é desse jeito. Mas a Fabiana, né? A gente começa uma série ali, aí tá indo. O problema é que você não quer parar enquanto não acaba. Aí, na hora que acaba o episódio, não, agora vamos dormir. Não, vamos ver mais um pouquinho. Vamos ver a estratégia. Só vai... Aquele finalzinho é pra te instigar pra ver o próximo. Sempre. Cara, eu preciso saber o que vai acontecer nisso. Não, e outra coisa, descobri que eu gosto de série que já saiu os episódios.
Melhor ainda, Já pega né? tudo de uma vez. Sim, por quê? Porque aí você não fica esperando, né? Tem coisa pior que você esperar lá sair a série. Então, quando eu vou olhar, eu já vejo, já saiu quantos? Tem mais quantos ainda pra sair? Poder assistir uma quantidade bem interessante, Mas né? engraçado que assim, hoje em dia a gente nem assiste TV mais, né? No sentido assim de TV canais. aberta, né? Exato. A gente não assiste. Então, assim, quando a gente assiste alguma coisa, é um filme, é uma Netflix, é uma coisa assim nesse sentido, né? É uma série, é alguma coisa assim nesse sentido. Eu acho que você E todo mundo, quase eu todo mundo. conheço, Não vamos Quase generalizar. uma grande, né? Uma Principalmente grande quando você parcela. falou, enfim, casei. É. A realidade muda um pouco. Exatamente. Aquela lembrança de quando era mais novo, que a única preocupação à tarde, né? Era assistir a... Como é que é o nome? Lagoa disso? Azul? A Lagoa. Sessão da tarde ali. Sessão da tarde, né? Preocupar com a cinema em tarefa de casa, casa, né? Então, hoje em dia não existe mais isso. Hoje, o pouco tempo que a gente tem, eu também sou bem nesse viés. Não assisto TV aberta, então, né? se for assistir, de fato é para ter um momento ali para relaxar, espairecer a mente um pouco. Mas é bem dentro disso. E até mesmo. hoje em dia, a gente assistindo um filme, alguma coisa, a gente está estudando alguma coisa, Sim, né? sim. Então, assim, até essa questão de entender o comportamento, de estudar das emoções. Então, muitas das vezes eu vou assistir filmes que foram indicados para tal assunto, né? Eu indico o filme para os meus pacientes no consultório, às vezes quando eu quero trabalhar uma temática específica, né? Ou o filme da terapia, você vai na terapia, a psicóloga fala, assista ao filme. Então, hoje tem muito disso. Mas eu também gosto daquele nada a ver. Meu marido fala, não acredito que você perde tempo assistindo esses filmes. Mas esse que é bom, que faz a gente rir, né? Ter uma sensação de prazer e de bem-estar, não precisa nem comer. Seu estilo de filme é mais comédia? É tipo comédia romântica. É aquele filme que o marido vira e fala, começa a assistir e prefere dormir. Geralmente nesses a minha esposa assiste e eu durmo. Daí no que ele gosta, né, de ação, de guerra, de tiro, não sei o quê, a gente dorme. Não, mas é difícil achar um que os dois... Mas lá em casa a gente é bem assim, bem junto, né? Mas eu tenho um fato interessante. Uma vez a gente foi no cinema, né? Minha esposa chamou pra ir no cinema e tal, e escolheu o filme, né? Aí eu falei, nossa, aquilo dali, certeza. O filme é bom e tal. Não era muito do estilo do meu agrado, mas eu falei, vou agradar a esposa, vamos assistir, né? 5 minutos depois eu olho pro lado, quem tá dormindo? Aí sobrou o quê? Aí você ainda fica bravo. Ué, eu falei, mas não é... Me obrigou a vir. Você vê, é o auge do cansaço. O nosso corpo dá sinais, né? Isso a gente fala rindo, assim, mas se a gente for parar pra pensar na parte fisiológica disso, né? Cara, você tá no cinema, assistindo um filme de comédia, e eu confesso que eu também já dormi no cinema. E aí é um auge de cansaço, você tá indo pra se divertir, um momento de prazer e de bem-estar, de repente seu corpo tá ali sinalizando, ele desliga, né? É aquele negócio, gente, é mais forte que eu, é incontrolável. É claro que se isso acontece ao longo do dia, a gente precisa investigar, mas se isso acontece de forma pontual, às vezes até num cinema à noite, né? A gente tem que entender que o nosso corpo, ele dá sinais, né? Não pode brigar não, né? O nosso corpo dá sinais. Gente, tem uma história, meu Deus. Vamos lá. Falando no corpo dá sinais. Essa história é engraçada, mas é vergonha. Acho que eu nunca contei isso pra nenhum paciente. Opa. Vamos lá, Teve vamos lá. uma vez, gente do céu. O pessoal vai ver e ouvir, hein? Olha só, depois que eu casei, teve um dia que a gente resolveu comer salgadinho, tipo coxinha mesmo, salgadinho, essas coisas assim, né? Tá vendo? Tô contando. Ser humano, né? Ser humano. Na verdade, ser humano também, né? Na verdade, e eu nem gosto muito de coxinha, engraçado, né? Mas assim, porque eu não me dou muito bem com gordura. Mas, por praticidade, o marido falou, não, sabe aquelas coxinhas congeladas? Vamos pôr na air fryer, né? Hoje em dia é tão prático isso, né? Põe na air fryer. E foi tão engraçado que o tempo que demorou, sei lá, talvez 10 minutos, muito pouco, né? Pra fazer... Eu tava tão cansada, e eu não esqueço disso até hoje, começo a rir. Eu dormi com a coxinha na boca. Tipo assim, a gente tava lá comendo, comecei a mastigar, e aí, de repente, meu marido olhou pro lado e falou, amor, o que tá acontecendo? Tipo assim, né? Antes não tirou uma foto. Não, eu acho que ele ficou tão desesperado com o meu cansaço, coitado. E aí, mas ele lembra disso até hoje. Gente, é engraçado que eu lembro dessa cena. Eu coloquei a coxinha e tava com a mão assim, ó. Coxinha na boca, eu não mordi e dormi. Então, assim, hoje em dia, pensando nisso, graças a Deus nunca mais aconteceu. Mas pensou, isso é um cansaço extremo. O seu corpo tá desligando. Então, assim, naquele momento, eu não queria nem comer. Mas fisiologicamente falando, eu precisava comer porque eu tava com fome. Mas naquele momento eu não precisava comer. E aí, o que eu descobri, né, depois de muito estudar e de muito entender? Hoje, o alimento, ele tem um peso significativo na minha vida quando eu estou muito cansada.
alimentos que são hiperpalatáveis, né? Sei lá, amo pizza. Minha refeição preferida ali é o dia da pizza. Então, eu amo pizza. Nos dias que eu tô mais cansada, eu tenho vontade de comer pizza. Mas aí eu já entendi que é o quê? É o cansaço. E o que eu percebo no consultório? Os pacientes, eles têm dificuldade, às vezes, de alcançar o resultado em horários específicos que são cansaços extremos. Então, tem um estudo que fala que depois de cerca de 8 horas que a gente inicia as nossas atividades, imagina um celular, né? É como se a gente entrasse naquele modo economia de bateria. Os 20%. Então, é tipo isso, porque já muda a cor lá da bateria, ou seja, a função ali, a resposta já não é a mesma. Então, o ideal seria, naquele momento, você já dá uma carguinha ali, né? Então, isso é bem interessante, porque uma paciente minha, a gente identificou que ela tinha um período de, às 15 horas, em torno das 15 às 16 horas, ela tinha um rebaixamento significativo em relação a controle alimentar. Era um horário que ela tinha muita dificuldade. Daí, já entendendo sobre esse estudo e tudo mais, a gente foi conversar. Então, a gente entendeu que aquele horário era o horário de queda de energia. E o alimento, ele é o que para o nosso corpo? Ele é fonte de energia, né? Fonte de energia. Entende? E aí é muito mais difícil de você controlar. Por quê? Porque o seu corpo está gritando por energia. Então, imagina uma pessoa que começa as atividades hoje, todo mundo começa muito cedo, né? Talvez 6 da manhã, um exemplo. Então, 6, 7, 8, 9, 10, 11, meio-dia, 14 horas. 14 horas ininterruptas de uma pessoa que está trabalhando, que está fazendo alguma coisa em casa, cuidando de criança e tudo mais. Às 14 horas já é um momento de rebaixamento. E às vezes a gente não respeita esse sinal. A gente vai até às 21, né? Sem uma pausa. Então, o nosso corpo, ele não é uma máquina. E entender isso é importante. O que a gente criou como estratégia para essa paciente? Todos os dias depois do almoço, ainda mais depois do home office, né? Porque ela trabalha em banco. Então, acabava que no almoço do banco, ela saía e se desconectava. Em casa, não. Às vezes, almoçava até com o prato ali na frente do computador trabalhando. Então, o que a gente definiu? 30, 40 minutos de descanso. Para ela recuperar as energias, ainda mais porque o exercício era no final do dia, pensa. Você chega no final do dia completamente esgotado. Então, por que tem gente que não consegue fazer exercício no final do dia? E às vezes a pessoa tá ali lutando, né? Ai, eu não dou conta. Não, então a gente tem que entender o cenário. A gente tem que criar estratégias para isso. Por quê? Porque o nosso corpo não é uma máquina. E ele dá sinais. A gente é que não sabe perceber. Entendi. A gente é que não dá moral para esse sinal que ele tá dando. Ainda mais nos dias de hoje. E eu me identifico muito nisso. Eu também, para a prática de exercício, principalmente, eu tenho que fazer ali uma musculação, enfim, alguns exercícios de prevenção para lesões. Eu gosto de praticar algumas atividades, mas para mim tem que ser no início do dia. Final do dia tem que ser algum tipo de prática mais prazerosa. Aí é um jogo, é um esporte mais dinâmico, ok. Mas se for para deixar para fazer, por exemplo, uma musculação no final do dia, esquece, eu não consigo. É justamente essa questão da energia já vai abaixando. Eu não tenho nem a vontade de fazer. Exatamente. Você quer já dar uma desligada. Às vezes você sabe que precisa, mas a tomada de decisão fica comprometida, né? Então, tem um estudo que fala sobre isso a respeito das horas, ou seja, se você põe o celular na tomada, ele não recarrega. Então, se você descansa um pouco, você também dá um pouco mais de energia para você aguentar mais horas ali com energia e saudável ao longo do dia. E já tem um outro estudo que fala que todas as nossas decisões, que são as microdecisões que a gente toma ao longo do dia, geram gasto de energia. Então, vou te dar um exemplo, não sei se isso acontece. O celular toca, daí de repente eu falo, acho que vou dormir mais 5 minutos, pá, aperto soneca. Aí toca de novo, você pensa, hoje é sexta-feira, posso chegar um pouquinho mais, aperto soneca. Você tá apertando aquele soneca ali, às vezes até sem ver. Quando você acorda, você viu que você apertou, desligou o celular e nem viu. Mas para cada ação que você tem, você toma decisão. E essas microdecisões, elas vão te tirando a sua energia ao longo do dia. E isso interfere diretamente na alimentação. Por quê? Se você já chega 8 da manhã extremamente cansado, por quê? Porque colocou o soneca várias vezes. Por quê? A gente toma decisão o tempo todo. Você vai tomar banho, lava o cabelo? Não lavo. Tomo banho de água quente ou vou usar uma água fria? Vou vestir a camiseta verde ou vou vestir a camiseta preta? Tudo isso é microdecisão. Daí, de repente, a pessoa deixa para fazer o exercício no final do dia. E aí, até final do dia, ela já tomou várias outras microdecisões. Então, além do momento que você já está ativo, tem as microdecisões que você toma ao longo do dia. Então, e aí a questão da organização e do planejamento que a gente falou, né? Se você faz isso, você se poupa.
Eu, por 30 anos, despertei com soneca. E foi através de uma ferramenta do coaching, inteligência emocional, que eu consegui virar essa chave. Exatamente. Que, inclusive, faz pouco tempo. Foi ano passado, em março, na formação de vocês. Foi. Que eu fiz uma ferramenta e falei, gente, isso precisa acabar. Eu lembro que desde mais nova, minha mãe chamava pra acordar, pra ir pra escola. E eu, não, deixa eu dormir mais um pouquinho, deixa eu dormir mais um pouquinho. Só que esse período que você dorme depois, você não descansa. Tem gente que põe o celular pra despertar, pra ter ainda meia hora pra dormir. Tipo, eu preciso acordar 8, sei lá, 7h30, vou pôr 7, porque a sensação de poder dormir mais um pouco, ela dá uma sensação prazerosa. Só que você já não tem mais aquele sono de qualidade, você já não entra mais no sono REM. Então, se você se planeja, se organiza, entende o seu corpo, entende todas essas questões emocionais, e entende esses sinais, né? Você primeiro alcança o seu resultado, porque, de fato, emagrecer, assim como hipertrofiar, ganhar massa muscular, enfim, não é fácil. Né? Isso precisa de uma dedicação, de um comprometimento ali, precisa de um apoio de um profissional, de uma pessoa que tem ali qualificação para aquilo, né? Então, se você cria esse planejamento e essa organização, você consegue não só manter ou ter o resultado, mas também manter, que é o mais difícil. Bacana. E Thalita, pensando na nossa audiência aí, que são pessoas que estão buscando, né, conhecimento sobre uma alimentação saudável, preocupando com a sua saúde, prevenção. A gente separou algumas perguntinhas aqui, algumas interessantes, outras um pouquinho mais polêmicas, assim, né? Mais polêmicas, tudo, mas vamos debater um pouquinho, saber sua opinião. Inclusive, a primeira que eu quero falar aqui para você é que o pessoal perguntou se isso é verdade, como é que fica isso. A maioria das pessoas fala que depois que pratica atividade física, que aumenta o gasto calórico, a vontade de comer doce aumenta mais do que o normal. Isso, de fato, né, fisiologicamente acontece, ou o pessoal até aproveitando da situação. Eu conheço gente que quer comer chocolate todo dia, mas nem tá fazendo atividade física. Então, como é que funciona isso daí? Olha, na verdade, essa colocação, né, de sentir mais vontade de doce após o exercício físico é até algo, assim, novo, né? Assim, não é algo que é muito comum. Porque, inclusive, a maioria dos pacientes, eles se motivam em alimentar melhor pela prática de exercício físico. Então, eu percebo que muitos pacientes, eles estando ali em atividade física, aí pensa, né, não no sofrimento ali, mas, poxa, estou realmente cansado aqui, vou me alimentar melhor. Então, isso é um reflexo que acontece, mas depende muito da forma que você pensa. Porque se você pensa, vou treinar pra comer... Não resolve, né? A maioria das pessoas que... Pois é, isso eu treino é pra comer. Treinar e falar assim, pronto, agora posso enfiar o pé na jaca, porque eu já... Então, hoje só que a conta não bate. bate. Se você for treinar pra comer, você vai comer meia maçã depois do treino, Exato. né? Então... Você olha ali na esteira, bom, eu acho que eu consigo comer um quarto de eu posso comer depois aqui. de uma aula de crossfit. Eu posso comer um damasco. Então, assim, basicamente. a conta não bate, na verdade. Tem várias outras coisas que interferem nisso. Mas fato é que o exercício físico, ele gera um gasto de energia e o alimento, ele é energia. Então, é natural, né? Talvez sentir fome ou mais fome um tempo depois do exercício. Às vezes, não imediatamente ali. Agora, para quem passa mal durante o exercício físico, né? Às vezes, com uma hipoglicemia, por exemplo, por conta da má alimentação e tudo mais, aí isso precisa ser revisto, isso precisa ser reajustado. Porque às vezes as pessoas focam nos 30 minutos pré-treino. E na verdade o pré-treino ali é suas últimas 24 horas. Inclusive nesse ponto, eu falo, por exemplo, às vezes eu tenho uma prática de esporte um pouco mais intenso, onde eu vou ter um gasto calórico grande. Já vi alguns casos, por exemplo, participar de um torneio onde a gente tem várias partidas ali seguidas, às vezes pode levar muitas horas. E aí eu já vi uns kitzinhos, kit atleta ali, tem uma rapadura. Então, às vezes, entre um determinado espaço de tempo, é interessante ingerir, ou mais um carboidrato. Tinha uma época que eu praticava corrida, não sou mais adepto dessa prática, mas o pessoal falava, não, é bom na refeição anterior, no dia anterior, você ingerir, sei lá, uma massa, né, um carboidrato, mas assim, porque seu corpo já vai estocar ali aquela energia, estou falando de forma leiga, você pode me corrigir, para que no outro dia você consiga ter aquela energia necessária. Mas, por exemplo, eu estou participando de um torneio, vou ficar ali 3 horas, sol quente, gasto calórico alto,
uma rapadurinha ali no meio. Eu tô te falando isso porque eu tava com uma na mochila hoje, justamente porque eu ia praticar uma atividade. Eu tava em jejum e eu ia praticar uma atividade, deu uma demora ali de 2 horas até eu conseguir tomar café. Eu falei, vou levar uma rapadura que eu ganhei no meu kit atleta. Se a hipoglicemia acontecer, né? Ou seja, se eu tiver necessidade. Um docinho para poder cobrir, né? Mas funciona mesmo? Não funciona? Na verdade, essa pergunta é mais pessoal. Preciso dessa informação. Disso? Não é pro seu primo que você tá perguntando, não. Não é seu amigo, não? Não, é minha mesmo. Então, na verdade, a rapadura, açúcar, né? É um carboidrato de rápida absorção. Então, de fato, funciona. Só que o que eu sempre falo, você até perguntando, né? Entre treino, entre provas e tudo mais. Nunca faça algo que você nunca fez num momento importante. Faz tempo que eu não corro, de repente vou correr. Ah, mas eu ouvi falar que um gelzinho de carboidrato ali 1h30, 2 horas depois que eu estiver já correndo, é bom. Se você nunca fez isso, ou se você não tem tempo para treinar isso, não faça na prova, na prática. Porque a probabilidade de dar ruim é muito grande, né? Porque a gente não sabe como o seu organismo vai reagir àquilo. Mas, de fato, a rapadura, por exemplo, né? O açúcar, um doce, enfim. Na verdade, é uma energia rápida. Então, eu até brinco que um bom momento para comer um docinho é um pouco antes do exercício físico. Porque você vai lá, já fica cheio de energia. É claro que se comer muito também, você treina mal, né? Então, acaba que te prejudica. É justamente, na verdade, para substituir, porque eu falo, eu não consigo treinar, ainda mais se for em alta performance, se eu tiver comido. E geralmente eu treino de manhã e faço esse treino em jejum. Mas aí se vai ser um treino extenso. Hoje eu tinha um compromisso antes do treino, então eu já ia treinar um pouco mais tarde, até tomar café. Cara, vou comer um pedacinho ali de rapadura, pelo menos para não passar mal na hora do treino. Ou teria alguma outra alternativa melhor do que a rapadura? Tô falando a rapadura, mas às vezes é interessante, uma fruta, não sei, o que seria a indicação? Sim, Tô pegando uma consulta outra vez. Já tô pegando uma consultoria Consultoria aqui, né? grátis. Depois na verdade, dependendo da frequência com que isso for acontecer, caso que talvez seja um caso esporádico, mas, por exemplo, tem pacientes que a gente entra com a própria suplementação. Porque, às vezes, para ele não faz nem sentido, ainda mais for cedo, talvez, né? Pensa comer um pedacinho de rapadura, às vezes, pra pessoa ali, ao paladar mesmo, aquilo ali não vai agradar. Então, dependendo do paciente, a gente entra com o suplemento, e aí o que a gente precisa ali antes do exercício físico, que vai nos dar uma energia rápida? Carboidrato. Carboidrato é a nossa principal fonte de energia. Então, se você vai consumir algo ali muito próximo do treino, e aí a gente tá pensando em 40 minutos, talvez até 1 hora, você precisa ingerir carboidrato, pouca fibra, pouca proteína. Por quê? Porque senão, às vezes, você vai ter energia ali a longo prazo. Tipo, na hora que seu exercício já acabou. Já terminou. E, às vezes, se tiver muita fibra, por exemplo, vai ficar com o estômago muito cheio, porque a fibra, ela dificulta o esvaziamento gástrico. Então, meio que tudo depende, né? Claro que num SOS, por exemplo, essa rapadura que veio no kit, ok. Mas se for algo constante, e aí isso é tão verdade sobre o seu último dia, né? As suas últimas refeições para a qualidade do seu exercício físico, que tem pacientes que treinam em jejum e a estratégia não tá nos 30 minutos antes do treino. Por quê? Porque às vezes o paciente já acorda quase que na hora do exercício físico, né? Eu tenho pacientes que treinam 5 da manhã. Como que a gente vai comer, às vezes, alguma coisa às 5 da manhã? No dia anterior. Tem que já tá o carboidrato, né? A alimentação, enfim, tá na última refeição do dia. Às vezes no jantar do dia anterior, na ceia do dia anterior. Consumir carboidrato à noite. Antes de dormir, antes de dormir. Socorro. Qual o tempo, né? Não, que é não o tá ideal. nas perguntas, não, surgiu. mas é uma curiosidade interessante. Vou até me servir um pouco mais de água, porque essa pergunta é uma pergunta bem polêmica. Polêmica demais. Tem gente que está falando, então, se a pessoa treina muito cedo, a estratégia, às vezes, na última refeição do dia anterior, ele já consumir ali aquilo que ele precisa pro dia seguinte. Mas aí entra a polêmica de quê? Consumir carboidrato à noite? Como assim? Isso pode, não pode? Depende da individualidade? Como que a gente consegue ter esse direcionamento de forma mais correta? Então, a bruxaria tá no pão da noite engordar mais do que no pão da manhã sendo o mesmo pão, né? Então. Tipo, a mesma fatia de pão que tem 100 e poucas calorias, talvez, de manhã, ela vai ter a mesma caloria à noite, por conta do horário, isso não vai mudar. Só que o que acontece de fato, né? Falando sério agora. Porque o nosso corpo,
ele tem horários de mais gasto de energia, né? Quando a gente pensa ali na crononutrição, que é uma área que estuda ali o funcionamento do corpo, e é como se o nosso corpo fosse um reloginho, né? E a gente tem liberações hormonais que são específicas de acordo com horários. Então, por exemplo, à noite, se você está com o organismo saudável, né? Funcionando como deveria, a partir das 9 da noite, você já tem ali uma liberação de melatonina, que vai favorecer a qualidade do seu sono. Assim como 9 da manhã, você já tem que ter uma alta liberação e produção ali de cortisol, que é o que vai te dar energia, né? Então, às vezes as pessoas focam no cortisol, seu famoso hormônio do estresse, mas quem tá com cortisol muito baixo também não tem energia nenhuma, é aquela pessoa que acorda e fica apática, né? Pela manhã. Então, existem horários de melhores liberação, assim como existem horários em que você vai acumular ou metabolizar, enfim, diferente em relação à alimentação. Então, imagina que você tomou lá o seu café da manhã ou almoçou com o seu carboidrato, você gasta energia ao longo do dia. Diferente de quando você consome ali talvez um carboidrato à noite e você já está meio que preparado para dormir. Entende que o gasto, o tempo de digestão, inclusive, né, de metabolização ali é diferente? Então, os estudos trazem que faz sentido sim, você talvez ingerir um pouco mais, e não é só de carboidrato, é de energia, de nutriente, mais ao longo do dia do que à noite. Por quê? Porque à noite o seu corpo já está quase que preparado para dormir. Você não precisa comer para dormir, né? Durante a noite ali, você não precisa acordar durante a noite para comer nada. Então, faz sentido que a gente deve fracionar melhor essa ingestão de energia, de nutriente ao longo do dia. Porém, a caloria do carboidrato da manhã, da tarde, da noite é a mesma. Não muda a composição. A questão é que, às vezes, a pessoa restringe tanto a alimentação ao longo do dia que à noite ela não tem controle. E aí, esse excesso da noite, aí você come muito, você vai dormir com a barriga extremamente cheia, né? Pesada. Você já não metaboliza aquilo no outro dia. Aí vira uma bola de neve, de modo que dificulta o seu processo de emagrecimento. Então, eu tenho muitos pacientes que comem carboidrato à noite. Fraciona. Nada melhor que um prato de comida. Eu sou um deles, hein? E tem um gasto calórico no dia que esteja né? equilibrado. Exatamente, porque na verdade, assim, para emagrecer, para reduzir gordura, né? O que precisa acontecer? O déficit calórico. Então, o que isso significa? Você precisa ingerir menos energia do que você gasta. Então, eu preciso gastar mais. Se você ingere menos energia, independente do horário dessa ingestão, você está em déficit calórico. Só que pensa comigo, seu corpo ele vai funcionar melhor, inclusive com mais energia, se essa distribuição for feita mais ao longo do dia. Porque o próprio carboidrato, o próprio alimento é energia para o nosso corpo. Então, quem restringe demais também, às vezes sente muito cansado. Né? Entender os sinais do corpo é importante. A fome, quando a barriga tá roncando, já é um nível de fome que passou da hora de comer. Então, barriga que tá roncando, já passou da hora de comer. Às vezes afeta até o nosso cognitivo, né? Sabe aquele negócio, nossa, eu não tô conseguindo raciocinar? Vamos comer primeiro, depois a gente decide? Isso já é um nível de fome muito alto. E nesse nível, dificilmente você tem controle sobre escolhas. Porque seu cérebro fala assim, energia rápida. E o que ele quer? Que você ingere algo que lá atrás você já ingeriu e que, bum, te deu um monte de energia de uma vez, né? Então, entender desses níveis também são importantes. Entender que se você... né? O déficit calórico acontecer, você vai reduzir peso, só que é muito mais saudável você fazer essa distribuição energética satisfatória ao longo do dia, até para você ter energia. Então, às vezes você não come nada de tarde, mas à noite vem uma fome de leão. Então, talvez se eu comer um pouco à tarde, será que à noite eu não consigo comer menos, inclusive me sentir melhor? Dormir me sentindo melhor, né? Porque se eu como muito, eu aumento ali minha liberação de cortisol, inclusive. Eu aumento o funcionamento do meu corpo. Isso já vai me inibir a produção de melatonina e aí eu não sei por que o meu sono fica tão pesado. Tem gente que tem pesadelo à noite. Verdade. Tem uma outra pergunta aqui que também é polêmica e a gente tá numa sexta-feira, final da tarde. Sextou, já imagino. Já imagino. Cerveja engorda? Não engorda? Pode, não pode? Hoje em dia a gente tem cerveja sem álcool, cerveja zero, cerveja por malte, cerveja com vitamina D, enfim, estão inventando um monte de coisa. Cerveja para imunidade. Cerveja para imunidade, enfim. Qual a sua opinião? Cerveja para emagrecer. Sextou, pode tomar uma cervejinha de leve, não pode? O que você me diz? Na verdade, não vou falar minha opinião, vou falar o que a ciência traz, pode ser? Por favor.
o que de fato funciona. Por favor. Ó, quando a gente pensa na cerveja, a gente tem que pensar em 2 tipos de cerveja, né? Vamos pensar aquela que tem a composição completa ali e tem aquela que é 0 álcool, porque as pessoas têm muita dúvida, né? Será que se consumir a cerveja 0 álcool faz diferença? Primeira coisa, o álcool, ele não vai ser benéfico para o nosso corpo. É como se ele fosse tóxico para o nosso corpo, independente da bebida que ele vem acompanhado. Pode ser o álcool do vinho, pode ser o álcool do champanhe, pode ser o álcool do gin, pode ser o álcool da cerveja. Então, o álcool não é saudável para o nosso corpo. Ponto. É a primeira coisa que a gente precisa entender. A segunda coisa que a gente precisa entender é que o álcool tem a segunda maior densidade calórica. Thalita, o que isso significa? Traduz para minha linguagem. Explica aí para quem está nos ouvindo. Para cada grama de álcool que você ingere, você tem 7 calorias adicionadas. Para cada grama de álcool. Então, imagina que você vai beber uma bebida que numa dose talvez tenha, sei lá, 14 gramas de álcool. Cadê a calculadora? Meu Deus. Não, é muito, já perdi a conta já. 14 gramas de Eu álcool. tomei uma taça de vinho, então tô imaginando aqui o quanto eu... Aí você tem que olhar lá, ingerindo. e aí você olha lá o percentual, né? A quantidade de álcool que tem. Vamos supor que você tomou aqui uma bebida que tenha 14 gramas de álcool, vezes 7. Isso é só a caloria... Arredondando 100. Só a caloria do álcool. Do álcool. Fora dos ingredientes, né? Isso, Ali, não tô considerando o carboidrato, não tô considerando o restante. Por isso que uma cerveja, por exemplo, uma latinha tem em torno de 100 e poucas calorias. E aí, vale a pena ou não consumir a zero? Para quem tá no processo de emagrecimento de déficit de energia, né, de caloria, com certeza. Por quê? A gente fez o cálculo de uma dose, uma latinha, né, uma bebida. Ninguém fica só em uma, né? O paciente me pergunta, Nutri, qual a bebida alcoólica, entendendo que eu vou beber de qualquer jeito, qual a bebida alcoólica que você me indica que é menos pior para o meu processo? Eu falo para a pessoa pensar em 2 coisas. Primeiro, qual você mais gosta? Dentre a qual você mais gosta, qual você bebe menos? Bacana, hein? Ah, eu bebo cerveja. Nossa, mas eu também gosto de um drink com gin, um exemplo. A cerveja você bebe de 11 da manhã até 11 da noite, de boa, né? Quem é acostumado a beber, bebe muito, então o volume é muito grande. Um drink, por exemplo, uma bebida forte, um vinho que seja, a pessoa vai beber menos. Então, quanto mais álcool tiver na bebida, mais calórica ela é. Porém, você bebe em menor quantidade. Então, essa proporção, no final das contas, pode ser que você ingira menos caloria. Então, relacionado a essa questão da bebida alcoólica, tem a questão de que o álcool só perde para a gordura. Porque para cada grama de gordura, a gente tem 9 calorias. E aí, geralmente, o que acompanha o álcool? Um petisquinho. Uma alimentação bem saudável, né? Uma saladinha. Um torresmo, uma batatinha frita. Ninguém nunca vi comer salada tomando uma cerveja, né? E aí, juntam as 2 coisas que são extremamente calóricas. Mas, assim, eu tenho pacientes que fazem injeção de bebida alcoólica. Inclusive, isso é possível de se colocar ajustado na estratégia. É claro que indico ingerir álcool, bebida alcoólica, não, porque eu sei que aquilo ali não vai ser benéfico, né, para o organismo. Mas eu ajusto. Mas é ajustável, né? É ajustável, A exatamente. pessoa não precisa achar também que, eu tenho que fazer uma dieta que nunca mais vai me privar de qualquer coisa boa que eu queira fazer. Dá para equilibrar, Até dá para porque você faz por um isso, tempo, né? mas você não sustenta. Você exato. não mantém. Talvez se você estiver motivado ou num projeto ou focado em algo, você fala, não, vou zerar. Já ouviu? Vou cortar o doce, vou cortar a bebida alcoólica, vou cortar o arroz, vou cortar o pão, vou cortar... Eu falo que só falta cortar os pulsos, né? Não cortar mais nada. Tô cortando tudo. Você não sustenta, porque quando a sua motivação acabar, ou num dia que você estiver mais cansado, ou mais estressado, ou que alguma emoção ali que fizer correlação com esse alimento que faz sentido para você, você vai sair e você vai querer ingerir. E detalhe, você não aprendeu. Porque eu ensino meus pacientes a beberem bebida alcoólica da forma correta, que eles vão alcançar o resultado e que eles vão manter depois. Porque não adianta nada tirar durante o processo. Sem precisar ser tão radical, adaptando ali aquilo que a pessoa gosta, a rotina dela, sem... E quer saber um segredinho para não ter ressaca no outro dia? Muita água? Opa, vamos gravar isso. Beber água. Por quê? Porque a bebida alcoólica te desidrata. A ressaca no outro dia nada mais é do que uma resposta fisiológica à desidratação. Aquela dor de cabeça, Então, eu sempre falo com os meus pacientes, proporção de 2 para 1. 2 tantos de água
para um de bebida. Automaticamente você já diminui a ingestão de bebida, porque é muito líquido. Mas um paciente um dia virou e falou assim, nossa, Nutri, amei sua dica, vou passar a beber mais agora, porque eu não tô com ressaca. Falei, opa, você tá fazendo isso errado. Espera aí, que não era isso que eu tava ensinando, Você né? está fazendo isso errado, exatamente. Mas na verdade se você se hidrata, você repõe aquilo ali, né? Você consegue diminuir essa sensação do outro dia, essa questão da ressaca do outro dia. Mas assim, o álcool ele não vai ser benéfico nem para o organismo, nem para a redução de gordura, por conta da questão calórica principalmente, nem para o ganho de massa muscular. Mas assim, os pacientes alcançam resultado ingerindo uma bebida de forma ali controlada e planejada? Sim. Todo excesso vai ser prejudicial. Então, se a pessoa bebe em excesso, isso vai ser ruim para o processo. Se você come um alimento em excesso, isso vai ser ruim para o processo, né? Ou seja, dá para ajustar, mas por isso existe o papel do profissional para poder ajustar isso com as individualidades de cada um. Não adianta só eu achar, beleza, então eu vou poder beber, mas depende de rotina, depende de, enfim, N fatores que eu acho que só o profissional consegue, né, criar e estipular isso de uma forma correta. Exatamente. E tem algo também que as pessoas fazem com a bebida, que é o seguinte, não sei se é o caso de vocês, mas vou beber, não como nada. Ah, não, mas eu não como nada, então eu não como o petisquinho que tá lá, não como nenhum tipo de carboidrato. E, na verdade, isso é, inclusive, ruim. Porque não comer nada é ruim. Porque, primeiro, que você vai beber mais. E, segundo, que a probabilidade, se isso acontecer com frequência, né, de você perder massa muscular é muito maior. Então, tem que repor, tem que consumir. E aí, o que eu vou escolher? Pensando nas calorias, né? Se você já sabe que a gordura tem a primeira densidade calórica, ou seja, é o mais calórico de todos os alimentos ali que a gente encontra, o que eu vou ingerir, então, junto? Uma fonte de proteína, uma fonte de carboidrato. E as pessoas falam, gente, mas vou beber um álcool, ainda vou ingerir um carboidrato? Sim. É menos pior. Porque, que eu tô resumindo. O grama do carboidrato, 4 calorias. E eu não entendo por que as pessoas são tão... Aversos, colocam o carboidrato como um vilão. Inclusive tem dietas aí que ela extingue, né, o carboidrato praticamente. É o mínimo do mínimo. E aí, assim, as pessoas às vezes falam que estão seguindo uma estratégia low carb, né? Mas low carb, na verdade, as pessoas fazem um no carb, né? Retiram. E o carboidrato é a nossa principal fonte de energia. Então, às vezes você faz ali por um tempo, mas não entende depois por que é tão difícil manter. Ou porque você não consegue manter. Ainda mais, vamos pensar na nossa cultura, né? Nós consumimos muitos carboidratos. Então, assim, a nossa cultura, a cultura do brasileiro, é o arroz ali, é o arroz, é o pãozinho, né? Quem aqui não gosta de uma quitanda de padaria? Uma vez eu estava atendendo uma paciente de fora, falei, quitanda, ela... Oi? Pãozinho de queijo. O que é quitanda? Não sabe o que é quitanda. Então, assim, a nossa cultura... É uma cultura de consumir muitos, nós temos, isso é cultural, de consumir muitos carboidratos. Então, se a gente reduz um pouco, às vezes é o que o nosso corpo precisa. Então, e não precisa zerar, não precisa tirar, né? Então, você consegue alcançar o seu resultado, inclusive é o que vai te fazer manter. Inclusive, se você tem um objetivo de ganho de massa muscular, não adianta se entupir de proteína, porque o excesso disso vai acumular no seu corpo como fonte de gordura também, né? Então, temos o glicogênio muscular, que é essa energia lá do músculo, e o hepático, e temos aquele que acumula no nosso corpo como fonte de gordura. Então, se você consome em excesso, isso não vai ser bom, e se você não consome carboidrato, você não consegue ganhar massa muscular. Então, a não ser que você esteja em uso de hormônio, sem carboidrato, você não constrói músculos. Entendi. E, Thalita, falando assim de questão de dieta... porque assim, às vezes quando a gente fala a palavra dieta, a gente pensa assim, não, vai reduzir minha alimentação. Existem os alimentos que tem, assim, que traz uma maior saciedade, que não prejudique a questão da dieta, daquela controle alimentar que a gente está ali? Como é que... Primeiro ponto que eu acho válido reforçar aqui sobre essa questão do significado da palavra dieta, né? Talvez quando a gente fala... E eu pergunto muito isso para as pessoas, né? O que você pensa sobre quando dieta, você pensa na palavra dieta? Ah, vou numa nutricionista, vou fazer uma dieta. O que você pensa? Eu faço muito essa pergunta. Por quê? Porque se o seu pensamento ele tá atrelado com sofrimento, com restrição, com desespero, com passar fome, com tudo isso, já vamos ter... A gente tem que desconstruir essa crença. Porque, na verdade, dieta nada mais é do que, se você jogar aí no Google e pesquisar, vai encontrar lá que é um padrão alimentar. Então, quem come fast food todos os dias,
É uma dieta, É né? uma dieta, sim. Quem come, talvez, uma alimentação super restrita em nutrientes, é uma É dieta. uma dieta. Quem bebe refrigerante todo dia, tem refrigerante na dieta. Então, dieta nada mais é do que o seu estilo alimentar. E aí, as pessoas confundem a restrição, Entendi. né? Então, se eu tenho um objetivo ali de emagrecer, eu preciso restringir caloria, mas eu preciso ingerir alimentos com alta densidade nutricional, inclusive para que eu tenha saciedade, que foi o que você me perguntou. Então, as fibras vão contribuir com a saciedade e as proteínas também vão contribuir com a saciedade. Então, por isso que é tão importante a salada, a verdura, as frutas, né? Na refeição ali ao longo do dia, as fontes de proteína de um modo geral, não só carne vermelha, carne branca, peixes, ovo, leite derivado, ou a própria suplementação, né, um whey protein, por exemplo, caso seja necessário, às vezes até para complementar, auxilia na saciedade. E a primeira coisa que eu preciso é controlar essa saciedade para que eu consiga ter um controle ali do meu comportamento alimentar. Porque se eu tenho dificuldade de controlar a alimentação por conta das minhas emoções, quando eu penso nos transtornos alimentares, por exemplo, né? Ou às vezes até não comer transtornado. Aquela pessoa que às vezes tem uma alimentação ali que não tem uma relação muito saudável com o alimento. Eu preciso entender que tem questões emocionais, mas se o meu fisiológico também estiver atacado, entende que é muito mais difícil? São duas forças ali. É a minha fome louca, que eu não tô conseguindo nem raciocinar, e é o meu emocional, o meu cansaço, o meu extremo, minha ansiedade. Então, a primeira coisa que eu faço com esse paciente, comer. Às vezes o paciente chega no consultório e fala, mas se eu seguir esse cardápio aqui, eu vou comer muito mais. Vou comer demais, né? Vou comer muito mais do que eu estava comendo antes. Então, a primeira coisa é comer, para suprir o fisiológico, para suprir a necessidade que o corpo tem de nutriente. Bacana. Inclusive, já ainda dentro desse assunto, a próxima pergunta é relacionada à questão de as pessoas acham que fazer uma dieta, estar dentro de um plano ali alimentar, isso vai ser, é muito caro. Eu não faço porque é muito caro, porque eu não consigo manter, porque os alimentos são todos sem isso, sem aquilo. E aí, de fato, isso é verdade. Você poderia, às vezes, dar algumas dicas para a gente de alimentos que a gente consegue ter uma dieta mais equilibrada, ter uma alimentação melhor, mas que não onere muito no orçamento? Dieta cara é dieta Nutella. Eu trabalho com a dieta raiz. Tipo, eu trabalho com dieta raiz. Na verdade, se eu for enfeitar a minha alimentação, se eu for talvez encher de coisas que talvez são até supérfluas e desnecessárias, se torna caro mesmo. Então, eu vou consumir aqui o sal rosa do Himalaia, eu vou consumir um nutriente aqui que eu tenho que subir a montanha para comprar, o outro que eu vou encomendar de fora do Brasil. Entende que isso vai ficar caro? Mas se você for comer comida, não vai ficar caro. E às vezes o paciente não precisa nem de suplementar. Às vezes o que ele precisa é de comer comida. Nutri, mas verdura é muito caro, fruta é muito caro. Se você for comprar uma pitaia, talvez seja mais caro aqui. Mas você pode comer maçã, você pode comer bananas, entende? Você pode, inclusive, seguir a estação. Então, se for a sua realidade, e aí algo que é importante é ajustar ali a realidade do paciente, porque tá tudo bem se ele quiser ter essa dieta cheia de frufru. Tá tudo bem também, né? Às vezes a pessoa vai se sentir bem com aquilo, gastar rios de dinheiro nas compras nas lojas de produtos naturais, em mercados, na parte lá dos mais saudáveis, mas é o básico. O básico é o que funciona. Esses outros são só para florear um pouquinho, para variar um pouquinho, né? Eu gosto às vezes de dar uma variadinha, mas não são extremamente necessários. Então, um prato de comida, arroz, feijão, uma proteína, salada, verdura, é aquilo ali que a gente precisa. Para qualquer objetivo. Eu quero ganhar massa muscular, eu quero emagrecer. O que vai mudar é a sua quantidade. É o quanto você vai ingerir, é a estratégia. Mas a comida mesmo, não é caro. Não sai caro, Sempre sai muito mais a melhor barato. opção. Sempre vai ser a melhor opção. Então, eu quero fazer uma receita low carb, não sei das quantas, com alimentos enriquecidos, com não sei o quê. Pode. Eu tenho vários pacientes que têm essa condição, né? De comer ali uma alimentação mais diferenciada, mais floreada, mas não é necessário. Não é necessário. É o básico que funciona, é o básico que vai nutrir seu corpo, que vai te trazer resultado. Você pode usar a estação. Então, bom, o que está em safra agora? Quais são as frutas desse mês de
tal mês. Então, quais são as frutas? Quais são as verduras? Você não precisa comprar aquela que não é a época, né? E que talvez vai estar lá um valor muito caro, ou que você precisa comprar só num lugar que tenha frutas especializadas, completamente desnecessário. Ou seja, é acessível. O que a pessoa precisa entender dos macros, ter uma orientação, ajustar a realidade dela para poder ter uma alimentação mais saudável. E um outro ponto também que é bem levantado é o seguinte: remédio para emagrecer. A famosa pílula mágica, né? Acho que a maioria das pessoas é uma pergunta que, assim, quando a gente coloca na internet para avaliar o que é mais perguntado e tudo, remédio para emagrecimento. Parece que é uma fórmula ali que eu vou tomar e aí eu posso comer tudo. Como é que funciona um milagre, isso? Né? Ou que, de fato, existem situações que o remédio seja interessante, ou ele pode nos auxiliar mesmo, mas, de fato, é que as pessoas pensam que é uma fórmula mágica, né? Existe. E, às vezes, até porque o preconceito, ele acontece tanto, né? É muito comum a gente encontrar aí nas manchetes, né? Você para de usar a medicação e tem um reganho de peso. Aumenta o peso tudo de novo, né? Mas o que as pessoas não sensacionalizam, por exemplo, é que se um hipertenso parar de tomar um remédio, a pressão dele não vai aumentar. Entendi. Se uma pessoa que tem uma arritmia parar de usar o remédio para o coração dele não vai, talvez, funcionar de uma forma normal? Vai sair do equilíbrio, né? Exatamente. E por que para o tratamento da obesidade existe tanto esse preconceito? Se a obesidade já é a doença. Exato. E tem gente que fala que meus exames estão perfeitos. Querido, se você está com sobrepeso, se você tem excesso de gordura, se você está obeso e não necessariamente com aquele IMC extremamente alterado, porque tem pessoas que são magras, né? As falsas magras com percentual de gordura, metade do corpo de gordura. Alto, né? Se você já tem esse cenário, você já tem a doença. Não precisa esperar outras. Não precisa esperar uma hipertensão, essa já é um diabetes, uma hipercolesterolemia. Não precisa. Você já tem a patologia. E por que se eu aceito tomar uma medicação para um colesterol aumentado, para uma arritmia, para um problema no coração, para uma pressão alta, mas eu tenho tanto preconceito com a medicação para emagrecer? O profissional da saúde que fala mal de medicamento no sentido de que você vai usar e vai voltar o peso tudo de novo, ele está fazendo um desserviço. Por quê? Porque é uma doença. Se for um transtorno alimentar, a medicação faz parte do tratamento. Se for um transtorno enquadrado dentro do transtorno, os transtornos alimentares, eles são enquadrados dentro de transtornos mentais. Nem todo mundo está preparado para essa conversa, mas o profissional psiquiatra, muitas das vezes, ele é um profissional que ele tem que ser visitado num diagnóstico de transtorno alimentar. Quem faz esse diagnóstico é o profissional psiquiatra ou um psicólogo. Então, se eu já acho que eu tenho uma compulsão alimentar, um transtorno alimentar, eu preciso fazer esse agendamento, porque às vezes as pessoas têm muito preconceito com isso, né? Pode ser que eu precise de medicação, pode ser que não. Pode ser que eu precise só de terapia. E pode ser que junto da terapia eu precise de uma nutricionista, de um profissional que seja especialista nessa área. Por quê? Porque se eu não entendo disso, eu posso piorar o quadro do meu paciente. Então, a medicação, muitas vezes, ela é necessária. E detalhe, às vezes as pessoas param de tomar medicação por conta própria. Nossa, eu tomei esse remédio aqui, fiquei completamente sem fome, reduzi 20 quilos, vou parar de tomar, porque a medicação às vezes é cara, né? Ou porque já alcancei meu objetivo. Mas às vezes a medicação faz parte do tratamento. A obesidade, ela é uma doença crônica e ela vem aumentando a cada dia mais, e esse nível, ele é assustador. Apesar de que talvez a gente conviva com muitas pessoas que se cuidam, que vão na academia, que se alimentam bem, a obesidade, ela é um índice que aumenta no Brasil. Isso é assustador porque já passou de várias outras doenças, né? E não só no Brasil, mas como no mundo. Então, as doenças, as patologias não precisam de medicações? Por que a obesidade não? É claro que você toma uma medicação para pressão alta, certo? Mas você sabe que você tem que melhorar um pouco o seu estilo de vida, não tem? Não pode. Você não tem que reduzir a ingestão de remédio, sódio, de alimentos industrializados, fazer exercícios físicos, melhorar a ingestão de água. Então, não é só o remédio sozinho. Por quê? Porque o remédio, ele às vezes vai remediar, que foi o que a gente falou do sintoma. Mas ele não ajuda ali, né, a tratar a causa, o mais profundo, a raiz. E também não adianta a pessoa achar que ela pode fazer
uso de uma medicação por conta própria. Porque a minha amiga Exatamente. tomou aquilo e agora eu vou tomar também porque ela emagreceu. Foi bom e a pra pessoa ela, vai né? lá e se automedica. Esse é o maior problema, porque a grande parte das medicações, né, várias das medicações, elas podem ser compradas sem receitas e sem O prescrição, acesso é né? fácil, né? Então, esse é o problema. Você não tem a prescrição. E detalhe, quem prescreve remédio, medicação, é médico. Nutricionista não prescreve medicação. Então, eu encaminho meus pacientes para consultas médicas, para tratar, para endócrino, para psiquiatra, enfim, de acordo com o que eu identifico ali que é necessário, né? Às vezes para um hepatologista, para um gastro, enfim. Então, a medicação, primeira coisa, ela tem que ser prescrita por um médico e ela tem que estar em acompanhamento. O que eu percebo muito? As pessoas fazem uma primeira consulta para pegar a receita. Quando acaba a medicação, ela faz de novo só para pegar a receita. E às vezes ela consegue a receita com alguém e compra essa medicação ou numa farmácia que ela sabe que vende, que isso é proibido. Então, precisa de acompanhamento. Não é simples assim. Ah, tá lá na bula que tem que tomar de tal forma. Até o que tá na bula pode ser mudado e o médico é que vai saber falar isso. Então, a medicação para o emagrecimento, para a obesidade, né? Não tô dizendo emagrecimento estético somente. Porque às vezes aquela pessoa Importante. que... não tô dizendo, eu quero reduzir 2 emagrecer quilos. um pouquinho, vai... Pelo amor de Deus, né? Não tô dizendo isso. Eu tô dizendo uma pessoa que ela tem uma doença e que ela precisa de tratamento, né? Se ela tem que reduzir só, talvez, 2, 3 quilos para se enquadrar dentro de um ideal ali de saúde, ela não tem uma doença. Ela não tá dentro de um grau ali de obesidade ou de sobrepeso ou com um percentual de gordura aumentado. Isso aí reforça a questão de que tem que ser acompanhado por um Exatamente. profissional. Não posso porque uma pessoa... Então, tem que ter a indicação, tem que ter a Sempre. necessidade, tem que ter a prescrição médica, tem que ter o acompanhamento e tem que ter... A manutenção faz parte do tratamento. Eu percebo que muitos pacientes, eles abandonam o tratamento médico. Isso é um grande problema. Por quê? Porque às vezes eles estavam indo super bem. Só que assim como para a pressão alta você precisa de usar o remédio e mudar um pouquinho algumas questões, né? Para talvez uma esteatose hepática, uma gordura no fígado, você tem que usar um remédio, um colesterol aumentado, mas tem que fazer o exercício também, porque isso é imprescindível para a sua qualidade de vida, para manter seu resultado. Você vai usar o remédio para emagrecer, né? Para tratar essa obesidade, mas você tem que mudar o seu hábito alimentar. Então, o profissional nutricionista, uma prescrição adequada, ela se torna imprescindível. Por quê? Nem toda medicação para a obesidade vai reduzir o apetite. Às vezes a pessoa, vou tomar esse remédio aqui que vai me tirar o apetite. Nem toda medicação reduz o apetite. Às vezes ela vai reduzir alterações e respostas hormonais, né? Reduzir ali talvez uma resistência à insulina, por exemplo. Pode ou não alterar o seu paladar. Então, tudo tem que ter acompanhamento. E tem várias medicações hoje, né? Inclusive medicações, assim, com segurança para o uso. Eu percebo que muitas pessoas têm medo, assim, receio de usar, principalmente por usar por um período longo, né? Uhum. Mas se a obesidade, ela é uma doença crônica, crônico, o que é crônico? Longo prazo. Longo prazo. Se eu precisar tomar o resto da vida, pode ser que eu precise do resto da vida? Pode ser que você precise. E tá tudo bem. Né? Você só precisa de estar em acompanhamento. Então, dependendo do nível em que você chegou, do grau em que você chegou, você vai precisar usar por mais tempo. E as pessoas, elas querem aquele resultado do milagre, né? Eu vou usar isso aqui, mas eu emagreço quanto em 30 dias? Vou reduzir 10 quilos em 30 dias? 20 quilos em 2 meses e paro? É aí que tá o problema. Por quê? Porque nem é saudável para o seu corpo reduzir tanto, né? Rápido, assim. De uma vez, sem um acompanhamento, sem uma mudança de estilo de vida, sem colocar nutrientes que você precisa, senão às vezes você perde até mais massa muscular do que propriamente gordura, né? Porque o peso de balança, ele não vai falar o que realmente você reduziu. Então, precisa de acompanhamento, é extremamente importante. Grande parte das pessoas precisam, mas o preconceito é muito grande. Bacana. A gente está numa era da informação onde cada dia nasce um método novo, um tipo de dieta, né? Se você for pesquisar tipos de dieta, meu Deus do céu. Não dá nem para contar na mão. E um deles que é muito conhecido, todo mundo fala sobre o jejum intermitente. Eu conheço pessoas que
praticam, fazem jejum, às vezes por conta própria, às vezes nem sabe se aquilo ali funciona ou não. Mas fala um pouco pra gente sobre isso. Funciona, não funciona? É bacana, não é? Não adianta a pessoa, às vezes, ficar metade do dia sem comer e chegar, às vezes, no final do dia e querer comer o mundo inteiro. Exatamente. Então, como que você enxerga essa questão? Então, o jejum intermitente, ele é uma estratégia nutricional. É uma estratégia nutricional que pode fazer bem para algumas pessoas e pode não fazer bem para outras pessoas. Por isso a questão da individualidade. Então, eu tenho pacientes, por exemplo, né, que seguem a estratégia do jejum intermitente, que se adaptam super bem, igual você disse, né, se eu faço um período de jejum e o restante do dia eu consigo o déficit calórico, que é o que a gente entende que é necessário para reduzir peso, eu vou ter resultado. Agora, se eu faço jejum intermitente, de repente eu como em excesso, como uma quantidade muito grande, eu não vou ter aquele resultado, né, porque eu não vou estar em déficit calórico. Então, é uma estratégia que tem gente que faz e não perde peso, não emagrece. É meio que, e assim, é uma estratégia que nem todo mundo consegue sustentar por muito tempo, que o organismo ele adapta. Então tem gente que faz jejum todo dia. Querido, seu corpo já acostumou com o jejum, sinto te dizer. Que se você for usar para essa estratégia, o que nós deveríamos? Respeitar o nosso jejum fisiológico, e isso já seria o suficiente. O que é o jejum fisiológico? É aquele que eu entendo que, como se o meu corpo fosse um reloginho ali, né? E tem horários de liberações hormonais. Se eu respeitasse aquele jejum ali, de não comer, por exemplo, tão tarde, fazer minha última refeição ali até por volta das 19, no máximo umas 20 horas, uma refeição que não seja tão pesada, e eu volto a comer no outro dia, eu faria um jejum natural. Né? Que é o próprio jejum fisiológico, e isso já é o suficiente. Então, eu falo que... Eu não vou falar 100%, porque 100% é muito, né? Mas praticamente todos os meus pacientes emagrecem sem jejum. E às vezes já tiveram... experiências não tão interessantes assim com o jejum. Olha, eu brinco que se fosse indispensável ou que fosse a chave para o emagrecimento, o jejum intermitente, o pessoal da igreja tava, ó, fininho. Bacana. E aí, já falando sobre o jejum religioso, aí sim é outro, né? Outra coisa, eu, por exemplo, faço jejum religioso, porque aí já envolve outro cenário. Inclusive, esse próprio jejum religioso, ele precisa de supervisão. Dependendo ali da carga horária, né? Do tempo do que você for propor. 40 dias sem comer, eu vou tentar fazer também. isso. Vou ficar também. Né? Vou ficar lá 40 dias sem comer nada, só bebendo. Eu tenho um problema com o jejum no aspecto, durante, assim, eu treino de manhã em jejum porque atrapalha o meu treino, mas eu não consigo ficar muito tempo sem comer. Se fosse, seria uma estratégia que para mim não funcionaria. Na verdade, eu sinto mal, passo mal mesmo, se eu ficar um tempo sem comer. Tem gente que sente fraqueza, né? Enfim. Para mim não daria certo. Até uma pergunta, ou seja, dá para adaptar de acordo com cada situação? Sim, mas tem gente que se sente bem e que tá tudo bem. Na verdade, tem gente que chega no consultório com uma super dificuldade de emagrecer e que, na verdade, nem tem o hábito de tomar café, de comer e tudo mais. Eu falo, vamos comer. Não, mas se eu já não emagreço sem tomar café da manhã, se eu tomar café da manhã, aí que eu não emagreço mesmo, né? Mas quando a pessoa começa a ingerir aquele nutriente ali, aquele café da manhã, e talvez não tão cedo, mas começa a comer alguma coisa e a fracionar a alimentação de forma ideal, o corpo começa a reagir de uma forma diferente, né? Então, se você também fica muito tempo sem comer e, de repente, aí seu corpo fala, bom, ele fica tanto tempo sem comer que eu vou precisar estocar aqui, né? Vou precisar armazenar, estocar, guardar. E aí, por isso que às vezes as pessoas falam, mas eu como tão pouco, né? Quase não como, mas quando come, às vezes come uma quantidade em excesso. Aí tem má digestão, já demora a digerir o alimento. Então, assim, é uma estratégia nutricional que não é necessária para o processo de emagrecimento. Então, todo mundo consegue emagrecer sem jejum intermitente. Mas se você aderir a isso, se você gostar e adaptar, ok. Né? Mas o que eu falo é respeitar jejum fisiológico, comer meia-noite, igual a gente conversou, né? A respeito do horário ali de metabolização e tudo mais de gasto de energia, não é interessante. Então, os estudos já mostram isso, que é melhor eu ingerir mais energia ao longo do dia, que é o horário que eu preciso de ter energia. Durante a noite, eu preciso de repouso. Eu não preciso de ter ali um sono agitado, cheio de energia que o alimento vai me trazer. Bacana. E, Thalita, falando sobre benefícios da telemedicina, a pandemia deu uma acelerada bastante, né, nesse assunto, que aqui no Brasil, principalmente, não era tão bem visto. Inclusive, nem tinha normativa de autorização. Com a pandemia, tivemos normativas de caráter meio de emergência, depois provisório, e agora
em 2022, agora de fato virou lei mesmo. E a telemedicina é bem ampla, né? Tem questão das consultas, tem laudos de exames, hoje já está tendo até com o avanço da 5G, cirurgia de forma totalmente remota. E pensando nos seus atendimentos, no seu modelo de profissional, sendo nutricionista, o que a telemedicina trouxe de benefícios para você? Ah, com certeza foi um campo a mais, né? Foi alcançar pessoas aonde a gente não alcançaria. Praticidade, né? Igual a gente estava conversando aqui, às vezes é um trânsito que eu tenho que pegar até chegar num prédio, se for um prédio comercial muito grande, até eu subir, eu gasto um tempo ali. Então, a questão da praticidade, do acesso, né? Então, hoje as pessoas têm esse acesso de forma muito mais fácil. Eu falo que foi assim, dentro da nutrição, foi um campo que se abriu. E que não tem mais como voltar atrás, né? Tanto que as primeiras liberações, elas tinham data de validade pelo nosso conselho, né? Então, tinha lá, válida a liberação de atendimento online até tal data. Aí depois foi prorrogado. Já não existe mais data de validade. Por quê? Porque já deu certo. É claro que a gente só precisa ajustar. Então, o que eu fiz, né? Com essa necessidade? Eu desenvolvi um protocolo de atendimento online. Então, hoje, o que eu faço dentro do consultório, e eu tenho pacientes que moram fora, por exemplo, com redução de 24, 25 quilos, 26 quilos. E assim, a gente acompanha e supervisiona isso de uma forma muito natural. Uma coisa que, no início, eu até tinha um pouco de dificuldade, né? Eu sou muito do presencial, do contato, sirvo para os meus pacientes um cappuccino, então tem muito aquele negócio ali do contato, né? Mas hoje em dia o paciente faz o cafezinho de lá e eu faço de cá e tá tudo certo. Né? Então foi um campo que se abriu, mais possibilidades, mais acesso a essa informação de qualidade, e é uma coisa que veio para ficar. Então, assim, não tem como mais voltar, né? E o que eu percebo? Que fora do Brasil, por exemplo, essa área da nutrição, não existe... a minha área de atuação, né? A minha atuação não existe fora do Brasil. Então, é um serviço que as pessoas de fora desconhecem. Bacana. Entende? Então, é uma facilidade, por exemplo, para os brasileiros que moram fora, com uma consulta online, por exemplo, né? É um acesso muito diferente, é um cuidado ali, de fato, personalizado, né? Então, é algo que veio para ficar e para agregar. Esse, para mim, eu acho que é uma das principais vantagens, né? A praticidade é bacana, a gente está cada vez num cenário onde a nossa rotina é mais corrida, então, às vezes, tem que me deslocar. Então, a praticidade é muito bacana, mas a acessibilidade, para mim, eu acho que é o principal benefício. Então, hoje, a gente tem números mais recentes que apontam que cerca de até 75% da população do Brasil não tem acesso a um plano de saúde, por exemplo, a uma saúde de qualidade, depende da rede pública, que infelizmente hoje a gente não consegue ter uma qualidade nessa entrega, e a telemedicina ela veio muito nesse viés. Então hoje, de forma barata, de forma prática, todo mundo tem um celular hoje com câmera, a qualidade da internet tem melhorado, então a gente vê lá, poxa, né, uma tia um pouco mais velha que até pouco tempo atrás não sabia nem mexer direito no celular, hoje ela faz videochamada com um filho que está em outro país. Então, tudo isso colaborou, a pandemia acelerou muito essa questão também, mas para mim o acesso, essa facilidade é o que vai trazer, tem trazido já e vai trazer maior benefício para a população de forma geral. Então, hoje a gente está falando de mais de 100 milhões de pessoas que não têm essa oportunidade de falar com um profissional que depende de um SUS, de um atendimento muitas vezes precário, ou que ele mesmo até não consegue esse atendimento. E com a tecnologia, com a telemedicina, em poucos minutos ele pode estar falando com um profissional, estando inclusive do outro lado do planeta. Então, para mim, é uma vantagem grande. A gente tem visto isso da parte dos profissionais também, essa liberdade geográfica. Tem profissionais da medicina mesmo que a gente conhece, que falou, cara, meu sonho era fazer uma pós em outro país, e hoje ele está em outro país fazendo isso, viajando, enfim, e ele consegue continuar com uma agenda, consegue atender tudo através da telemedicina e da tecnologia. Então, a gente está entrando numa era que tem facilitado muito esse acesso, e a gente, né, como a ZapMed também, o nosso objetivo é esse, democratizar esse acesso à saúde para a maior parte da população do Brasil que não o tem hoje. Bacana. E até reafirmando esse nosso compromisso aí, ô Samuel,
E é o interessante que essa realidade no Brasil, ela também é vivenciada em outros países. Tanto que a gente, né, já tem no nosso planejamento aí também de oferecer esse mesmo acesso em outros países, que também é uma dor sentida lá fora. Tanto para brasileiros que estão lá fora, quanto para, de fato, até a população de lá mesmo. Porque o acesso à saúde em todo o país, ela não é para todo mundo. Quando a gente for pensar assim, um serviço de qualidade ali, uma massa mesmo. Então, assim, é um grande campo que a telemedicina vai proporcionar aí para que a população, de fato, no mundial mesmo, tenha um acesso, pelo menos minimamente, ali, da saúde, de qualidade. Bacana. Já caminhando para o final, tem um quadrozinho aqui, inclusive novidade, né? Esse daqui ela não sabe. Ai, meu Deus, esse Não, mas na verdade, surpresas. a gente falou de alguns assuntos que estão correlacionados aqui, mas é meio que mitos e verdades dentro da área de nutrição. Acredito que muitas perguntas devem chegar até você nesse sentido, e um deles é uma coisa que a gente estava até conversando aqui, eu tomo café o dia inteiro, e eu ainda não consigo tomar o café sem pelo menos adoçar. Então, uso... aí tem vários tipos de adoçantes, mas eu utilizo esse aqui em específico, mas na verdade de forma geral, né? Mitos e verdades. Adoçante é melhor do que açúcar? Bom, vou beber Me mais água, ajuda, tô me brincando. ajuda. Então, hoje o que os estudos trazem, né? O uso dos adoçantes, os adoçantes naturais, e aí já vou falar um pouquinho sobre isso para entender também, como extremamente seguros. Então, já caiu por terra, e é claro que depende muito de quem está disseminando, né? Essa informação. A gente tem que tomar muito cuidado também com os conflitos de interesses de indústrias e tudo mais, porque isso tem um poder muito grande. A ciência traz hoje que o uso de adoçante de forma controlada, óbvio, já é extremamente seguro. Existem duas classificações de adoçantes. Os adoçantes que são artificiais, ou seja, que são aqueles adoçantes feitos em laboratório mesmo, são adoçantes que são aqueles adoçantes que são considerados cancerígenos, que têm efeito cumulativo no nosso organismo, que são aqueles adoçantes mais antigos, assim, aspartame, ciclamato, sacarina, aqueles adoçantes mais antigos. A tecnologia foi mudando muito, né? A ciência foi evoluindo muito. E a gente tem os adoçantes naturais. Estévia, por exemplo, é um adoçante de uma planta. Estévia é uma planta. Então, é um adoçante que é considerado seguro. Inclusive para, por exemplo, pacientes que têm alergias, intolerâncias, intolerância à frutose, por exemplo, é o que é indicado para se utilizar. Então, desde que não seja em excesso, por quê? O nosso paladar, ele muda de tempos em tempos. E o nosso paladar, ele acostuma. Igual você disse, nossa, eu já reduzi a quantidade. Antes eu espremia o adoçante e hoje eu ponho algumas gotinhas. Então, isso é importante porque para o seu paladar, ele ficar mais sensível ao gosto natural dos alimentos. Quem usa muito açúcar, quem usa muito adoçante, come uma fruta e fala, que fruta sem graça. E isso é verdade. Assim, eu cortei açúcar já faz muito tempo, então lá em casa nem tem açúcar, por exemplo. Refrigerante e tal. Hoje, se eu tomo um suco de caixinha, desses convencionais, na verdade eu não tomo, mas se eu colocar na boca... Você percebe a diferença. Dói o ouvido, assim, aquela sensação que a gente fala, de tão doce que é. E o nosso corpo acostuma, nosso paladar acostuma. Com sal também é a mesma coisa, né? Com a gordura. Você tem um costume de comer uma comida um pouco menos temperada, você vai na casa de alguém e come uma comida com um pouquinho mais de sal, você sente mais. Então, o nosso paladar justamente vai ajustando em relação a isso. É claro que o ideal seria que nós nos contentássemos com o sabor natural dos alimentos. Então, quanto menos eu mascarar ou menos eu incrementar esse sabor para o meu paladar, melhor. Mas estou em um processo de reduzir gordura, ou que seja para um controle glicêmico, ou um paciente, por exemplo, diabético, não tem negociação. O paciente diabético, ele vai consumir o adoçante. E a ciência já traz que o uso do adoçante natural é extremamente seguro. Ponto. Bacana. Ó, tem mais um aqui. Refrigerante, falando da cerveja. Sextou, né? Eu tenho pessoas que é assim, hambúrguer X tudo, mas refrigerante zero. Não, refrigerante zero. Tá aprovado? Falou do adoçante. Olha, antes de entender de emoção e de comportamento e dessa parte de uma nutrição mais inteligente, mais sustentável, eu era uma pessoa que julgava a famosa hipocrisia, né?
Gente, tá com um sandubão e de repente tá com a Coca Zero. Mas meio que faz sentido se você já tá comendo um sanduíche extremamente calórico. Se você pode restringir a caloria do refrigerante, melhor seria não tomar refrigerante, beleza? Mas se eu vou tomar e se eu deixo de ingerir ali nada, umas 300 e poucas calorias de uma bebida açucarada, é melhor. Com certeza é melhor. Entende? Quando a gente pensa no refrigerante, as pessoas falam, refrigerante zero é pior. A indústria já mudou muito. Antigamente, refrigerante zero realmente tinha uma quantidade de sódio muito grande. Inclusive, eu vejo cardiologistas disseminarem essa informação. Refrigerante zero tem uma quantidade de sódio grande. Eu falo, gente, o povo não tá sabendo olhar rótulo. Uma latinha de refrigerante, por exemplo, né, independente da marca de um refrigerante zero, tem em torno de 42 miligramas de sódio. 42. Então, assim, é pouco. É pouco quando a gente pensa num outro produto lá da indústria que tem uma quantidade de sódio muito grande. Então, isso foi mudando com o tempo. Nutri, qual que eu devo preferir? Não estou defendendo o uso de refrigerantes porque não vai ser saudável para o organismo. Se você for identificar ali aquela composição, né, cheio de aditivos, de corante caramelo 4 e um monte de outras coisas, não vai ser saudável. Mas entre eu ingerir, pensa comigo, um monte de ingredientes ali que não são saudáveis, com 300 e tantas calorias numa lata e talvez, sei lá, 27, 37 gramas de açúcar, de carboidrato, e eu ingerir o mesmo produto sem esse açúcar, sem essa caloria, qual que você acha que é melhor? Não vamos dizer melhor? Vamos falar menos pior? Sim. Qual que é melhor? Qual que é menos pior? Dá pra pior? ficar com consciência um pouquinho mais tranquila, né? Então, assim, quem é melhor... nesse processo, né, eu entendo, tem pessoas que são viciadas em refrigerante. Eu conheço algumas delas. Então, né, como você falou, consumir algo que pode ser um pouquinho menos pior, seria, então, uma opção. E a questão é exatamente o excesso. Então, se você toma todo dia, se você toma toda hora, independente se for o normal, se for o zero, opa, tem um comportamento aqui que eu preciso rever, né? E aí, se você ajusta, assim como a gente falou da bebida alcoólica, né? Aquilo ali na alimentação, mas você consome o zero, não vai atrapalhar no seu processo de emagrecimento. Então, eu estaria sendo aqui bem errado em dizer que você não pode consumir refrigerante zero porque você não vai emagrecer. Isso é mentira. O refrigerante zero não tem caloria. Tem gente que se assusta quando eu falo, já viu o rótulo? Refrigerante zero não tem caloria. Gente, mas não é só zero açúcar? Mas o que tem de calórico na bebida, no refrigerante? O açúcar. Então, se eu coloco ele zero, eu retiro. Óbvio que tem outros adoçantes adicionados, mas entendendo que eu vou consumir de uma forma estratégica, com controle de quantidade, é muito melhor que junto com um hambúrguer ou com a pizza ou com qualquer outra coisa mais calórica, você prefira uma bebida. Se você for escolher entre uma com açúcar e uma zero, escolha a zero. Mas se você puder beber uma água com gás, nossa... Uma água natural, melhor ainda, né? Eu substituí o refrigerante há alguns anos por água com gás e limão. Sabe o que eu descobri? Que tem muitas pessoas que gostam do efeito do gás. Assim, da bebida gaseificada, né? E aí, às vezes, quando até reduzem o açúcar, diminuem o paladar pro doce, falam, nossa, mas por que eu bebi refrigerante sempre que eu posso beber uma água com gás? Por gostar dessa questão do gaseificado. Então, o processo de autoconhecimento, ele é indispensável para qualquer resultado. E eu falo que eu fico muito assim, feliz em ver essas descobertas dos pacientes. Tem paciente que quando reduz, por exemplo, a ingestão de açúcar, descobre que, sei lá, odeia determinado alimento. Fala, gente, mas por que eu comia tanto? Porque às vezes comia no impulso, comia no emocional, comia sem prestar atenção. E aí quando passa a prestar atenção naquilo, descobre que não é tão assim, né? O alimento, ele perde o sentido, ele perde uma força que às vezes ele tem ali vinculada a uma questão emocional. Bacana. Ó, quer falar alguma coisa? Pode. Não, eu ia já direto, a gente também tem sempre para os nossos convidados, a gente pergunta, deixa o nosso convidado contar algum caso de alguma lição que aprendeu no meio desse processo, às vezes algum caso de algum paciente na empresa, enfim, alguma coisa que na sua história trouxe um grande aprendizado, seja na área profissional, né? A gente está falando de nutrição, você lidar com muitos casos hoje de forma mais ampla até. Tem alguma lição, alguma coisa que você tenha aprendido nesse processo que você queira compartilhar com a gente? Então, o que para mim vincula muito, assim, que eu falo que o peso da balança, às vezes ele pode... A gente reduz o peso da balança diminuindo o peso das costas, né? Então, a vida pode ser mais leve.
A gente é que muitas das vezes faz ela se tornar tão pesada. Então, eu acredito nessa nutrição leve. E é isso que eu levo para os meus pacientes, né? De uma nutrição prazerosa. E eu vejo quanto as pessoas, elas têm conseguido, que tem esse acompanhamento, que tem esse direcionamento, né? O quanto elas têm conseguido fazer com que a alimentação, que a nutrição, que a prática de exercícios físicos, né? Que o estilo de vida saudável, ele seja leve, né? Porque tem coisa que eu preciso fazer. E tem algo que eu aprendi da nutrição em especial, que quando eu aprendi, sempre que eu falo isso, mexe muito comigo no sentido de, talvez as pessoas nunca pararam para pensar que o fato de deglutir um alimento, engolir um alimento, é uma das pouquíssimas coisas que só você pode fazer por você mesmo. Ninguém engole um alimento por você. Ninguém mastiga um alimento por você, entende? Então, cuidar da alimentação, eu falo que é um dos maiores atos, assim, né, de autocuidado que a gente pode ter. Porque a alimentação faz parte do nosso dia. Todo dia, ninguém fica, né, 24 horas sem se alimentar, num estado normal. Então, a alimentação faz parte de tudo no nosso dia. A alimentação faz parte das nossas comemorações, né? Então, comemorar. Então, dentro da palavra comemorar, a gente encontra o ato de comer. Então, tudo tem a ver com a alimentação. Então, hoje eu acredito numa nutrição leve. Eu acredito no poder dessa comunhão através dos alimentos. Inclusive, estudos mostram que pacientes com transtornos alimentares, eles conseguem ter maior controle alimentar sentados à mesa, comendo em família. Ninguém tem um episódio compulsivo ou deixa de comer, enfim, na frente das pessoas. Você não vê a pessoa tendo um episódio de comer até vomitar. Ela faz isso escondido. Ela faz isso enquanto o familiar está dormindo. Faz isso na madrugada. Ela tá com a geladeira no horário que ela tá sozinha, entende? Então, comer junto, esse momento de comunhão, ele é um momento ali de cura, né? Então, hoje eu acredito e é o que eu levo. Então, quando eu falo que o ato de comer é uma das poucas coisas que você pode fazer por você mesmo, talvez, que exagero, né? Porque ela é nutricionista que ela tá falando isso, mas não. Pensa em outras ações. Vou me vestir. Se você tiver incapacitado, alguém põe sua roupa. Vou lavar meu cabelo. Você não pode ir num salão? Alguém lava seu cabelo por você, né? Vou tomar um banho. Até banho de paninho no hospital o povo toma, né? Então, não consigo me movimentar. Tem o fisioterapeuta que faz o exercício para você. Entende que até o movimento, a gente pode ter pessoas, tem aparelhos que fazem movimentos pra gente, né? Mas o ato de mastigar e deglutir, que é engolir, só a gente pode fazer por nós mesmos. Então, uma pessoa que não pode deglutir, que não pode engolir, né? Um hospitalizado, por exemplo, ele vai fazer uso de uma sonda. Então, quando eu cuido das minhas questões alimentares, eu estou cuidando do meu corpo, cuidando de um bem precioso. Então, nunca tinha parado para pensar, né? Quando me falaram isso a primeira vez, eu falei, gente, é verdade. Então, ninguém come por mim. Você já viu? Vai lá, mastiga. Vai mastigando lá por mim. A pessoa pode preparar o alimento. Mas pôr o alimento na sua boca, alguém pode pôr, inclusive. Eu tô com dificuldade motora, alguém põe o alimento na sua boca. Mas se você não mastiga e engole, você não vai ter acesso ao alimento. Bacana. E um outro quadro que a gente tem aqui também, para finalizar, sempre a gente pergunta para os nossos convidados, uma pessoa que você admira, uma pessoa que você se inspira, e por que você se inspira nela também? Eu acredito que isso é bem amplo, né? Que nós devemos ter mentores em várias áreas da nossa vida. E isso eu aprendi num curso de gestão. Não, pode ser na área profissional ou pessoal, você que escolhe. Hoje eu tenho vários mentores, mas assim, um que eu me espelho muito... Vou postar 2, pode ser? Pode, à vontade. Um que eu me espelho muito, o meu mentor Márcio Micheli, que é especialista em inteligência emocional. Inclusive, foi através dele, do método EVO, que eu não deixei de atender consultório, né? Não deixei de cumprir com o meu propósito de vida, porque de fato eu nasci para isso. Não tem como pensar que isso é diferente, porque eu nasci para isso. Então, o Márcio, ele me inspira muito como empresário, tanto nas redes sociais, né? Com essa facilidade de comunicação e tudo mais, com levar esse conhecimento, essa parte da inteligência emocional. E na minha área como nutricionista, uma mentora também, a Roberta Carbonari, esposa do Muzi. Banha. A gente fala do Muzi, o Paulinho, né? Ela chama ele de Paulinho. Então, a Roberta Carbonari, que é a coordenadora, na verdade, da pós-graduação.
em nutrição comportamental, que eu fiz lá em São Paulo, pela Plenitude. Então, ela é a coordenadora da pós, foi a minha coordenadora, a minha mentora ali no meu projeto final, de TCC e tudo mais. E eu também fiz um curso de gestão com ela, específico para essa parte de carreira, de gestão de consultório e tudo mais. Então, hoje é uma pessoa que me inspira muito, assim, profissionalmente e como pessoa também. Bacana. Queria agradecer imensamente a sua presença. Tivemos realmente aqui uma aula. Totalmente. Muitas informações. Eu quero rever esse podcast, inclusive, para O tempo passa tão rápido, né? Pra gente conversar tanta coisa. Foi muito aprendizado, né? Eu te agradecer bastante. Nós queremos ter novos quadros como esse, pelo menos uma vez ao mês a gente está trazendo um profissional para estar levando esse conhecimento, né, essas informações relevantes, informações corretas para o nosso público, e queria agradecer mesmo a sua presença, deixar suas redes sociais, o pessoal te seguir, quiser deixar uma última mensagem aí para o pessoal, fica à vontade. Muito obrigada a todos, né, que nos assistiram. O que eu mais uso de rede social hoje é meu Instagram, preciso desenvolver mais, né, YouTube, tem tanta coisa hoje em dia, mas meu Instagram, thalita.barcelos, com 2 S, porque não tinha mais liberado Thalita Barcelos. Mas meu Instagram, hoje eu divulgo, né, procuro sempre nas minhas redes sociais, colocar lá, às vezes é difícil, não consigo estar lá tão frequente, inclusive meu gestor de tráfego, as gestoras das minhas redes sociais, de mídia, ficam no meu pé, mas eu tô caminhando em relação a isso, então compartilho muito esse conhecimento nas minhas redes sociais, e estou disponível, estou à disposição, foi muito bacana o nosso papo, é algo que eu gosto muito de falar, como se diz, eu entro em flow, né, na parte da inteligência emocional, se deixar a gente fica aqui horas e eu ainda tenho coisa para entregar, né? Então, isso é muito bacana. E sucesso aí no programa de vocês, nos projetos de vocês, e contem comigo. Obrigado, bacana. E obrigado pela presença aí, obrigado Samuel também, obrigado nossa audiência, nossos colaboradores que estão aqui junto conosco. E, pessoal, se inscreva no canal, ative as notificações, comentários, porque a gente também, através dos comentários, vamos estar fazendo, buscando, né, trazer convidados, então a gente aceita sugestões. Temos também nosso Instagram, pode mandar mensagem no direct lá, assuntos que vocês queiram que a gente traga profissionais para estar trabalhando sobre o assunto. E uma das nossas bandeiras é a questão do acesso, então a gente quer o acesso às informações, mas com profissionais da área, então, entendeu? Então, obrigado pela presença, pelo estar nos acompanhando, nos ouvindo e nos indiquem para estar propagando esse conhecimento aqui. Obrigado.